Fala galera, estamos iniciando o segundo Atalaias Cast, esse podcast abençoado que eu tenho certeza que Deus falará com a vida de cada um de vocês. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com meu brother, Emanuel Rios, para mais esse segundo podcast. É isso aí, pessoal. Nessa noite nós temos um convidado mais do que especial e eu creio que a vida de vocês vai ser extremamente abençoada. Separamos perguntas para o final, vai ter um momento de oração e eu sei que a tua vida vai ser edificada nessa noite. Então fica conosco aí até o final, vai divulgando, vai compartilhando com os amigos e eu creio que essa mensagem vai chegar o mais longe possível através da tua vida. É isso aí. Está aqui conosco nosso convidado especial, pastor Isaías Balbino. Grande pastor, Isaías Balbino. O senhor quer se apresentar para o povo? Muito bem, queridos. Eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria muito grande e também um grande privilégio poder fazer parte desse projeto com vocês, estar aqui no segundo podcast do Atalaias Cast. E fica com a gente aí que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Amém, pastor. Isso aí, pastor Isaías Balbino, ali da cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina. E estamos tendo o privilégio, né, mano, de termos ele na nossa cidade, na nossa igreja, ministrando. E hoje está aqui conosco para esse podcast. Sei, pastor, a gente nesse primeiro momento gostaria de ouvir um pouco da sua caminhada com Deus, da sua trajetória, pastoreando igreja, liderando, de repente, jovens. Nós não sabemos muito bem a sua história de caminhada na igreja. E nós queríamos ouvir o senhor agora se apresentar e trazer a sua biografia, que eu sei que é riquíssima. Bom, eu sempre costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, que eu não tinha muito para onde correr. Eu nasci num berço cristão evangélico, do lado da minha mãezinha são todos evangélicos, toda a família. Eu tenho tios, né, que já faleceram, que eram obreiros, presbíteros, evangelistas. O meu avô morreu muito novo, era presbítero da nossa igreja, maestro da banda. E eu nasci dentro de um contexto muito interessante, porque ao longo aqui do podcast a gente vai compartilhando. A minha mãe contava muito, meu pai também dava esse testemunho, que com 6 meses de idade eu morri e o Senhor me ressuscitou para fazer a sua obra. Tem toda uma história em torno disso. Meu pai brincou muito com Deus, conheceu a minha mãe e ele dizia assim que ia enganar o meu avô, porque quando ele conheceu a minha mãe não era crente. Ao longo aqui do podcast a gente vai brincando, falando sério a respeito disso. E eu cresci nesse contexto. Então, de repente, eu me vi assim, buscando o batismo com o Espírito Santo aos 5 anos de idade, brincando, né, de orar, criança. Mas hoje eu entendo que aquilo já era um alinhamento do céu para a minha vida. E eu consegui isso. Aos 7 para 8 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo, orando com um amiguinho meu no banheiro da minha casa, de joelho em volta do vaso, porque a gente tinha vergonha de orar perto dos adultos. E interessante é que eu nunca vou esquecer isso, porque nós dois fomos batizados com o Espírito Santo no banheiro, e quando a gente saiu, a sala da minha casa tinha virado um culto. Minha mãe tinha o fogo, a glória, a presença foi tão grande que a minha mãe tinha chamado os vizinhos, que também eram crentes, e do mesmo jeito que tinha glória no banheiro, tinha glória na sala, e foi uma coisa maluca ali. Aos 9 anos de idade, Emanuel, eu ouvi a primeira profecia. Uma profetisa colocou a mão na minha cabeça e as palavras que eu ouvi foram essas. Há um memorial na minha presença, eu sou o teu Deus. Nesse memorial consta o teu nome e embaixo dele está escrito pastor. Quando você escuta isso aos 9 anos de idade, não tem para onde correr. Então eu lembro que eu fui correndo para a casa da minha avó, e eu disse assim, vó, a profetisa falou lá que eu vou ser pastor, então eu preciso de um terno. Mas aí na nossa família não tinha condições, eram outros tempos. A minha vozinha também não tinha. Eu lembro que passou um tempinho ali, e quando eu tinha 11 anos de idade eu recebi a minha primeira oportunidade para pregar. E aí não teve jeito, eu fui para cima da minha avó e disse, vó, é agora, meu avô mandou a senhora cuidar de mim. Porque eu cresci ouvindo isso, meu avô morreu quando eu tinha 4 anos. Então a minha avó dizia, não, teu avô disse que foi ele que escolheu o teu nome, você é o profeta Isaías, então eu tinha que cuidar de você. Eu falei, vó,
o presbítero lá da congregação falou que eu vou pregar, agora eu quero um terno. E aí eu me lembro que Guarapuava, eu sou natural de Guarapuava, no Paraná, e Guarapuava sempre teve muito brechó. E eu comentei com a minha avó assim, vó, nem que seja um terno de brechó, eu quero um terno. E tem uma história muito engraçada envolvendo esse terno, porque nós compramos um terno num brechó, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Era um terno azul céu, a cor dele era azul céu, e o tecido dele era Oxford. Então, no sol, ele brilhava mais que o próprio sol. A 2 quilômetros da igreja, todo mundo sabia que era eu que estava chegando. Era muito maluco, né? Mas o importante é que eu comecei. Ali começou a minha história. E comecei, então, a pregar com uns 11 anos de idade. E me joguei. Gente, eu me joguei. Eu tenho uma história de vida assim. Com 13 anos de idade, eu tinha 5 funções dentro da minha igreja. Toda a vida totalmente apaixonado. Ao longo aqui da nossa conversa, nosso bate-papo, a gente vai trocar algumas experiências. Hoje, como professor de teologia, ministrando muitos seminários pelo Brasil todo, quando as pessoas me perguntam assim, pastor, a gente que ouve o senhor pregar, a gente percebe que o senhor tem uma coisa que o senhor nunca perdeu. E o que é? Eu digo, realmente, é uma palavra só. Diego, é uma palavra só. Que eu falo para todo mundo e para você que está nos assistindo aí, a palavra é uma só, paixão. Glória a Deus. O segredo do ministério, o segredo do chamado, o segredo de você conseguir passar por cima das dificuldades, dos comentários, das críticas e de todas essas coisas erradas, inclusive, que tem acontecido dentro do Evangelho, é você focar naquilo que Deus te deu para fazer e não perder a paixão. Eu acho que começa aqui. Só para terminar essa biografia rapidinha, então eu digo sempre assim, com 13 anos eu já tinha 5 funções. Aí o pastor da minha adolescência dizia assim, Isaías, quando você fizer 18, casa, porque você vai ser pastor muito rápido. Né? E eu peguei de novo, eu sempre fui muito atento. Hoje eu falo para a gurizada mais nova, quando teu pastor liberar uma palavra, quando teu líder liberar uma palavra sobre você, pegue. Se você entender que é algo para o teu chamado, é algo que veio de Deus para o teu espírito, pegue. Pegue e vá para cima desse negócio. E eu peguei aquilo, e foi mesmo. Com 18 anos eu conheci a minha esposa. Em 6 meses a gente namorou, noivou e casou. E o meu pastor cumpriu. Eu logo, antes dos 20 anos, eu já era pastor. E fomos fazer a obra e estamos aí com a mesma paixão até hoje. Glória a Deus. É interessante, pastor, que... Eu me lembro de uma das suas falas, nas suas ministrações, que o senhor citou, seja antes de ser. É muito interessante a pessoa estar envolvido com todo o projeto de Deus para a sua vida, porque hoje o senhor está sendo tudo aquilo que Deus projetou para que o senhor fosse. E antes mesmo de ser, o senhor já era envolvido dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. E é muito importante hoje para o jovem, né? Ser antes de ser, fazer antes de ser. É estar envolvido com todo o projeto que Deus tem para a sua vida. O grande segredo de você dar certo naquilo que Deus te deu, porque a gente começa aqui. Primeiro que não é a gente que escolhe. Nesse sentido de chamado, não. Você pode até escolher servir a Cristo ou não. Mas uma vez que você disse sim, quem escreveu o teu chamado é que vai te direcionar. Então aí você tem que aprender a se posicionar. Pastor, qual é o meu posicionamento? Então fazer o que ele disse que você vai fazer. Puxa, se é ele que escreveu, se foi ele que chamou, é ele que determina as coisas, então tudo que eu posso fazer é ir de encontro àquilo que ele me deu como chamado. Hoje, essa fala do Diego, eu cito muito quando eu ministro para jovens, para liderança, eu ministro muitos seminários para formação de liderança, e eu digo isso. Qual que é o sentido dessa frase de ser antes de ser? Deus falou que você vai ser tal coisa, vai para cima, cara. Entendeu? Vai com tudo. Qual que era o sentido que eu entendia? Eu fui cooperador antes de ser cooperador, e por isso eu fui cooperador. Eu fui diácono antes de ser diácono, então por isso eu fui diácono. Eu fui presbítero antes de ser presbítero, e eu já era pastor quando era presbítero. Pastor, mas como que o senhor era pastor quando era presbítero? Bom, então eu tinha um conceito assim. Em quem que eu vou grudar? Eu estou falando de um menino de 15, 16 anos. Eu vou andar com os meus amigos que só falam em dar uma bitoquinha na meninada, ou
Ou eu vou andar do lado do meu pastor porque eu vou ser pastor? Cara, eu quero andar do lado do meu pastor, eu quero crescer. Bom, se eu vou ser pastor, se Deus falou que eu sou pastor, eu sei que eu sou pastor, eu tenho que me comportar como pastor, eu tenho que andar como pastor, eu tenho que gesticular como pastor, eu tenho que conversar como pastor. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que aprender com quem já é pastor. Então a minha vida toda, a minha adolescência toda, e aqui muitas pessoas que me conhecem da adolescência lá de Guarapuava, no Paraná, vão saber o quanto isso é verdade. O meu pastor não saía fazer visita sozinho. Eu proibia ele de fazer visita sozinho. Quem carregava a pasta do meu pastor era eu. Qual que era a minha ideia? Olha o que eu pensava. Eu pensava assim, bom, eu saindo com o meu pastor, eu vou aprender como é que se chega na casa das pessoas. Eu vou aprender como é que se cumprimentam as pessoas. Eu vou aprender qual é a primeira fala que um pastor libera quando chega na porta de alguém. Como que ele se despede. Qual é a oração que ele faz, que tipo de conselhos ele dá. Então, aquilo para mim era um aprendizado inexplicável. E eu fui aprendendo, e eu fiz isso a vida inteira. O meu conceito hoje, Diego, ainda dentro dessa fala, quando eu ministro para a liderança, eu falo isso. Quem que é o obreiro bom para mim? Aqui vai uma carga de 27 anos de pastorado, e mais de 33, 34 de liderança, né? Dentro da igreja, porque eu comecei a liderar com 13, eu tenho 47, vou fazer 48. Qual que é o meu conceito? Obreiro bom, líder bom, gente que vai desenvolver no chamado para o ministério, é gente que você só tem que dar uma seguradinha. É aquele cara assim que tem vontade, que tem gana, ele ouve o pastor dele falar uma frase, ele entende um livro inteiro. Esse é o cara bom. Quando o pastor pensa de falar a segunda frase, ele já fez. Esse é o cara bom. Então o pastor só dá uma seguradinha. Pera aí, meu filho, um pouquinho mais devagar. A direção é essa e o ritmo é esse. Esse é o cara bom. Quem que é o cara que não vai dar nada? Nunca vai dar nada. Esse só atrapalha. É o cara que você tem que estar empurrando. Ele sabe quem ele é. Deus já falou com ele. Ele sabe o chamado que ele tem. Mas o pastor tem que estar, vamos lá, meu filho. Faz isso. Cara, presta atenção. Deus quer te usar nessa área. Esse cara não vai dar nada. Infelizmente, se você tem que empurrar demais, e a gente que é pastor, hoje eu falo como pastor e formador de liderança, quando você tem que empurrar demais, não tem jeito. Pastor, e é interessante quando você fala que o senhor se rodeou de pastores para que o senhor experimentasse crescimento. E é justamente isso que o jovem precisa entender, né? Porque se eu quero crescer, eu preciso estar com pessoas que são mais influentes do que eu, que são maiores do que eu tenho como referência, né? Porque a gente percebe que muitos jovens hoje em dia se cerca de pessoas que muitas das vezes nem para Deus quer viver direito. E aí nós percebemos que essas pessoas até se distanciam do evangelho. E lá em Salomão a gente percebe, quando Salomão fala que na multidão dos conselhos é que está a sabedoria, né? Então, essa sua fala e esse seu testemunho mostra para nós que nós, jovens, se queremos crescer no ministério, na obra do Senhor, precisamos estar envolvidos com homens de Deus de verdade, né? Eu me lembro de um fato curioso, entre tantos, nesse mesmo sentido, quando tinha os congressos na igreja, os congressos gerais, era tudo na sede. Então vinham os pregadores famosos, os dinossauros da minha época, Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes. Eu cresci ouvindo essa turma, né? Qual era o meu conceito? Coisa minha. Não estou dizendo que é errado sentar no fundo. Eu nunca sentei no fundo de igreja nenhuma. O meu lugar de sentar, aquele tempo era banco, não era cadeira. O meu lugar de sentar era na ponta, no primeiro banco. Eu queria que os pastores me vissem que eu estava ali. Ali era o meu lugar. E se alguém chegasse na minha frente e pegasse o meu lugar, eu ainda ficava bravo. Eu queria estar ali. Quando terminava o culto, Emanuel, tinha um hábito que era meu. Eu corria lá no altar na última oração, quando estava para terminar. Eu corria no altar, subia lá, tá todo mundo de olho fechado. Pegava a pasta, porque naquele tempo todos eles carregavam as pastas executivas. Eu pegava a pasta e grudava na pasta e ficava aqui, ó, para esperar terminar a oração. Todo pregador quer isso, cara, porque ele quer ficar com a mão livre. Ele quer abraçar o povo, ele quer tirar foto, ele vai ser cercado por pessoas. Ele não quer sair dali com a mão cheia de coisa. Então eu ia lá e fazia isso. E qual que era a minha ideia? Aí os meus amigos me criticavam
Porque eles diziam assim, você é malandro, cara. Você só fica acompanhando essa pastorzada para ir jantar junto com eles. Que aquele tempo se separava os pastores dos membros normais. Aliás, até o lugar, às vezes, era diferente, né? E eu sei porque eu vivi isso muito. Então, eu tinha um negócio assim, deixa essa piazada pensar o que quiser. Comida eu tenho em casa, cara. Eu não ia lá por causa da comida. Por que eu gostava de ir junto com eles? Para poder fazer isso aqui, ó. Sentar na frente. Sabe, Diego? Porque, de novo, cara, a gurizada da minha época, o negócio deles é assim, ó. Cara, eu era da congregação tal, eu não vou falar aqui para não denunciar ninguém, mas é congresso geral, vai vir a meninada do campo todo, né? Quem é da nossa igreja Assembleia de Deus sabe o que eu tô falando. Sim. Então vai se reunir tudo na sede, vai vir a fulano, vai vir a ciclano, que claro que a gurizada toda se conhecia dos congressos. Então eu pensava, não, cara, daí vai, é congresso, vai dar para juntar lá, dar umas bitoquinhas sem compromisso e tal. Eu pensava assim, ó, cara, o que essas bitoquinhas nessa meninada vai me acrescentar? Agora pensa, tô carregando a pasta do pastor Gilmar Santos, do pastor Gesiel Gomes, um mestre na palavra. Cara, se eu sentar na frente desse cara na hora da janta, pronto, cara, ganhei meu congresso, entendeu? Não é comida. E eu me lembro de uma vez que aconteceu um fato bem interessante, assim, que eu dou risada até hoje. Quando nós chegamos na van, que daí esse povo ia de van, né? Os pregadores e tal, os convidados. Quando chegamos na van, o motorista da van não queria deixar eu entrar. Claro, porque daí eu, piá mirradinho, quando era moleque, quem for assistir esse podcast aqui, que é da minha época e é de Guarapuava, sabe o que eu tô dizendo. Eu era um gurizinho, cara, de 50 e poucos quilos, virado só em cabelo e orelha. Magérrimo. Feio mais do que hoje. Mas tinha unção de Deus na vida e tinha uma vontade de ser pastor. E eu me lembro que eu cheguei na van com a pasta do pastor Gilmar Santos, assim, e o motorista da van quis me barrar. Ô, menino, é só até aqui. Agora, daí o Gilmar Santos olhou e falou, não. Tem uma voz bem grossa, ele fala grosso, né? Não. Carregou minha pasta até agora, vai aonde eu for. Aí, né? Aí o cara deixou eu entrar e nós fomos jantar. E eu me lembro, assim, pude fazer perguntas que eu carrego comigo até hoje. Experiências que eu vou levar para a vida toda. E aí você tá sentado numa mesa desse porte, desse naipe, você tá ligado, você não tá comendo, cara. Comida é o que menos interessa ali. Tu tá tendo a oportunidade de ouvir. Como agora, recentemente, que a gente sentou no sábado com o pastor Percy Voltora. Pô, eu tô sentado ao lado do presidente da convenção do estado do Paraná. Tu acha que eu tô ali por causa da comida, cara? E o homem gosta de falar, e ele não tem dificuldade de contar a experiência. Eu tô crescendo. Eu tenho 47 anos de idade, mas quem sou eu perto do presidente da convenção, de tudo que ele já passou? Cara, eu vou aproveitar para crescer. Se ele der brecha, eu vou encher ele de pergunta. Eu não perdi a chance. E é assim que eu me conduzi a vida inteira. É assim que eu cheguei até aqui. Porque do jeito que eu tenho a oportunidade de sentar ao lado do pastor Percy e fazer perguntas para ele hoje, por ser um pastor, eu sei que depois aquilo que eu aprendi com ele, eu vou poder levar para pessoas que ainda não têm o mesmo privilégio de sentar com ele. É assim que eu penso. É interessante, pastor, porque esse ponto é um ponto muito importante para todos aqueles que têm uma chamada. O privilégio, a oportunidade de poder sentar para ouvir. Porque, infelizmente, a gente vive em um tempo onde gosta-se muito de querer falar. Mas tem gente que não gosta de sentar para ouvir. Então, desde pequeno, o senhor aprendeu esse princípio de sentar para ouvir aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm algo da parte de Deus para transmitir para o Senhor e acatar para a sua vida essas experiências para crescer. Esse foi o foco. Isso é muito importante, a gente valorizar esse fato da gente poder aproveitar a oportunidade de poder sentar para aprender com pessoas que têm algo para nos passar, né? Foi bom você tocar nesse assunto, Diego, porque nós vivemos um tempo de uma geração muito perigosa. Nós temos um perigo terrível nos nossos dias. Qual que é? Nós vivemos o tempo dos teólogos de TikTok. Sim. Os caras estão descobrindo a roda todo dia. Cada coisa. Você vê cada coisa que sai nesse TikTok
e eu não estou criticando a plataforma porque eu também estou lá, né? E não é para rir, eu também tenho TikTok, viu? Depois os meninos vão caprichar e vão colocar as nossas redes sociais ali na tela. Você pode seguir a gente lá. Mas a gente vê muita gente assim descobrindo a roda todo dia. Cara, não dá para você fundamentar uma doutrina com 30 segundos de vídeo. Aí o cara coloca lá, nós vivemos, e aqui, me perdoe a crítica, pessoal que está assistindo, mas nós vivemos essa geração preguiçosa, que não tem mais essa paciência, e talvez tenha menos tempo mesmo, e aí eu respeito, de sentar, de ler um bom livro. Esse é um hábito que ninguém deveria perder, de buscar conhecimento de fato. Aí o que eu vejo no TikTok, né? Aí o cara tá lá, faz um vídeo de 30 segundos. Olha isso aqui, pô! Aquela coisa, né? Que é do TikTok. E eu digo assim, pô, o cara descobriu a roda, meu. Eita, louco. Não dá. Então, assim, cuide muito, filtre. Quando você vê, assim, essas coisas mirabolantes, essas revelações doidas, dá uma olhadinha nas cartas de Paulo. Sim. Vê se tem uma concordância ali. A minha referência é Paulo. Sim. Eu gosto muito do Pedro, respeito muito o ministério do Pedro, respeito todos os apóstolos, mas eu gosto de Paulo por quê? Paulo não andou com Cristo. Paulo não teve a chance de ouvir ele pregar. Só que de repente o cara teve uma revelação. E aí ele mesmo usa uma fala assim, que ele chegou a dizer assim, olha, tô parafraseando sem mudar a verdade do que ele falou, né? Usando as minhas palavras com as palavras dele. Ele diz assim, olha, na verdade, tudo que eu aprendi até agora, eu mesmo considero como esterco perto da excelência da revelação que eu recebi. Então a gente tem que prestar atenção num cara desse. Então sempre que alguém vem com uma teologia nova, sempre que alguém me lança uma pergunta, e isso acontece muito, porque as pessoas sabem que a gente trabalha com a área do ensino, as pessoas, pastor, isso aqui, vou mandar um vídeo para o senhor analisar aí, acontece muito comigo. Esses vídeos aí, né? Pastor, me fala alguma coisa desse vídeo aqui, descobri esse cara aqui no TikTok, no Instagram, qualquer outra rede, o que o senhor acha disso aqui? Aí, né, a gente vai lá, analisa. Então tem que tomar muito cuidado. Mas um conselho que eu dou aqui, o Diego tocou numa ferida muito dolorida dos nossos dias. Cuidado com esse pessoal que está descobrindo a roda todo dia aí. Busque fundamentação. Será que tem concordância? Doutrina a gente sabe como se fundamenta. Tem que ter 3, 4 versículos. Tem que buscar os originais. Tem que ver se isso tem texto, se tem contexto, quando foi aplicado, qual era a cultura, qual era a época, qual era o povo, qual era a região, o que ele estava querendo dizer. Cuidado com essas revelações doidas aí. Pastor, a gente entrou em vários assuntos aqui que abrangem a sua história de vida, né? O senhor é um homem que é um homem muito fundamentado na palavra e já trouxe vários ensinos e estudos até mesmo para obreiros mais velhos que o senhor, mais experientes que o senhor. Mas pelo fato do senhor andar com esses homens de Deus e viver na palavra, o senhor teve também a oportunidade de estar na frente do púlpito trazendo ensinos, né? Para os obreiros, para as famílias e para os pastores. E mediante isso, pastor, eu queria que o senhor trouxesse um conselho para os jovens de hoje a respeito dessas mídias sociais, porque a gente percebe que, como o senhor falou, os jovens hoje em dia ele é muito levado por ensinos fáceis, ensinos que não exigem sacrifício, uma teologia que apenas apresenta prosperidade e coisas terrenas, como a gente comentava e conversava agora há pouco. Eu queria que o senhor trouxesse um conselho para a juventude de hoje, mostrando para nós que nem tudo que é agradável aos ouvidos vem de Deus e está na palavra de Deus. Então, o que o senhor poderia trazer de ensino para os nossos jovens aqui de Ponta Grossa e daqueles que estão nos ouvindo a respeito dessa questão? Bom, o pessoal todo aí que está assistindo esse podcast, se eu pudesse dar um conselho hoje, com muita humildade, eu diria o seguinte para essa geração mais nova. Primeira coisa, valorize conselhos de quem já passou por um caminho que você ainda vai passar. Esse é um grande segredo. Escute quem já passou, porque você sonha em passar por caminhos que outras pessoas já trilharam. Sensacional. Escute essas pessoas.
elas sabem aonde estão os buracos. Eu vou usar uma coisa dos nossos dias que todo mundo vai entender. Quando você usa o Waze para viajar, Sim. o Waze tem muito aquela coisa assim de perigo reportado à frente. Quando tem buraco na pista, Sim. que alguém avisou que está lá, então o Waze já te avisa. Perigo reportado à frente. Cara, se alguém disser para você, cuidado que tem um buraco ali, cuidado que, essa fala, aquela pessoa, esse comentário. Primeira coisa, valorize, quer anotar em algum lugar, quer digitar e salvar isso aí, valorize conselhos de alguém que já passou pelo caminho que você quer passar. Ele sabe as curvas, os perigos, ele já passou por lá. Valorize isso, valeu? Segundo aspecto. Para o jovem dos nossos dias, eu diria o seguinte: não perca a importância dos princípios de vida. Não perca a importância dos princípios de vida. Existem princípios que são princípios da vida, que se misturam com os princípios da palavra, porque os princípios da palavra são princípios de vida. Pastor, e aonde eles começam? Sabe aonde que eles começam? Na tua casa. Quer digitar isso aqui e salvar em algum lugar também? Você nunca vai ser igreja na igreja, se primeiro você não for igreja em casa. Não existe igreja se a tua casa, se a tua vida não for uma igreja. Você nunca vai fluir como igreja na igreja se você não tiver princípios de igreja em casa. Pastor, e aonde começa isso? Honre teu pai e tua mãe. Jovem, quer se dar bem na vida, cara? Honre teu pai e tua mãe. Sabe, eu sou muito chato com isso, e nas minhas redes sociais, quem me segue sabe que as minhas postagens sempre são postagens que deixam a pessoa pensando. Eu não posto nada de autoajuda. Quem for me seguir a partir de hoje vai perceber que eu não monto frases, eu não faço vídeos de autoajuda. Eu não tenho nada contra os coachings, mas a minha linguagem não se encaixaria muito numa linguagem coach dessa moderna e de facilidade. Porque não tem. Por que não tem, pastor? Porque a Bíblia é um livro de princípios. O que as pessoas não percebem? A Bíblia funciona assim, Manuel. As pessoas estão orando, pedindo coisas que já estão liberadas. As pessoas estão fazendo campanhas, pedindo coisas que já são delas. É muito maluco isso. Sim. E as pessoas só não entenderam. Pastor, mas já está liberado? Já. A Bíblia tem 8.964 promessas. 8.964. Aí alguns teólogos, nós não vamos brigar por causa de coisa pequena, tá? De repente já tem alguém me repreendendo lá, Diego, esse cara não conhece nada, tem mais de 9.000. Eu sei que pode passar um pouquinho de 9.000 e nós não vamos brigar por essa diferença aí. Então, vamos ficar nesse meio termo. Então, o que eu quero dizer aqui? O grande problema que as pessoas não percebem é que, apesar de a Bíblia ter todas essas promessas, por causa do nosso livre-arbítrio, por causa do nosso direito de escolha, Deus não pode fazer nada daquilo que a gente não permita ou não queira. Pastor, não, mas eu estou pedindo em oração. Não, mas oração não é tudo. Você tem que orar e tem que ter atitudes que contribuam com a tua oração. Pastor, o senhor prova isso na Bíblia? Provo. E aí aqui vai a minha chatice teológica. Toda promessa, Emanuel, toda promessa da Bíblia tem um C. Condicional, né, pastor? É condicional. O pessoal que está nos assistindo, abre a tua Bíblia aí agora, o teu celular aí, né? Agora, eu que estou antiquado falando em Bíblia física. Pode abrir teu celular em Deuteronômio 28. Tem uma lista maravilhosa de promessas lindas. Bendito, 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 bendito serás, bendito serás, bendito serás. É uma lista linda. Vamos citar o primeiro versículo? Olha o C aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Outro detalhe, deixa eu parar aqui, vamos voltar a fita aqui. Ouvir aqui, a palavra hebraica é chamar. Chamar aqui é ouvir, obedecer. Uau. Percebeu? É mesmo usado por Samuel, né? É a mesma. Porque aonde tiver a palavra ouvir é chamar. Sim. E aonde tiver ouvir também é obedecer. Qual que é o princípio de Deus aqui? Não tem sentido ouvir se não for para obedecer. Fantástico. E as pessoas estão lotando as igrejas, abarrotando as igrejas, ouvindo os sermões,
e não estão mudando de vida. Por quê? Meu Deus. Porque cada um pega só o que quer, cara. E não adianta, aqui de novo, eu algumas coisas eu sou bem azedo mesmo. Não adianta ir para a igreja e lá ouvir, nossa, essa mensagem foi toda para a irmã Mariazinha, que pena que ela não veio. Deus não é garoto de recado, rapaz. Deus não fala com quem não foi, Deus fala com você que foi. Sabe o que eu costumo dizer, brincando, graças a Deus nunca ninguém se ofendeu, espero que não se ofenda aqui. A palavra serviu, atole o chapéu na cabeça, vá para casa e mude de vida. É isso que você tem que fazer. Não tem outra coisa no evangelho. Só para encerrar isso aqui, cara, o evangelho nunca foi romântico. O problema é que ao longo do tempo, os pregadores começaram a romantizar a Bíblia para melhorar as mensagens, para agradar plateias, para ver se melhorava a oferta. Agora me mostre uma mensagem romântica de Jesus. Sempre confronto. Cara, ele disse assim, eu nem vim trazer paz, eu vim trazer... Uau. É confronto, cara. Por quê? Porque ninguém, você é inteligente e eu gosto de ministrar pessoas inteligentes. Você sabe que ninguém cresce na bajulação. Você só tem chance de mudar na crítica, cara. Porque é na crítica que alguém te confronta e diz assim, ó, tu é um cara que pode dar muito certo, mas isso aqui na tua vida tá errado. Os discípulos tentaram. Cara, é só citar a Bíblia. Alguém aí conhece a Bíblia já tá lembrando. Uma vez Jesus está pregando, a mensagem estava... Porque com Jesus o negócio era alinhamento mesmo. Aí Jesus está lá pregando, um povo começa a levantar e ir embora, e os discípulos que nunca entenderam nada, e calma que eu sei o que aconteceu depois de Atos dos Apóstolos, mas até Jesus morrer eles nunca tinham entendido nada, e eu provo isso dentro da Bíblia. Aí os discípulos assim, ô mestre, tá pesadinho o negócio aí, o povo tá indo embora. O que Jesus falou para eles? Vocês querem ir também? Vão junto. Não tem romantismo. Então, só para finalizar, pode olhar desse prisma, tem que olhar a Bíblia desse prisma. Tem promessa? Tem. Tem o C. Boa, pastor. Se atentamente ouvires a voz, Senhor teu Deus, e cuidares em guardar todos os seus mandamentos, então, o então aqui sempre é substituído pela palavra depois. Depois do quê? Depois de ouvir, obedecer, crer, cuidar, guardar, cumprir. Tá? Virão sobre ti todas estas bênçãos. Isaías 1,19, não é isso que o povo quer hoje, prosperidade? E eu gosto, eu não sou trouxa, não sou bobo, não fiz voto de pobreza. Eu gosto de tudo que é bom. Inclusive, daqui a pouco a gente vai comer pizza, né? Amém. Deixaram até escolher o meu sabor. Agora, claro que eu gosto de coisa boa, mas como é que diz lá? Se quiserdes e me ouvirdes. Ouvir e obedecer. Comereis o melhor dessa terra. Tá lá. Ah, pastor, eu não lembrava desse. Então eu vou citar o último que todo mundo conhece. Segundo Crônicas 7,14. Eita, essa é forte. Agora você concordou comigo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha quantas condições. E buscar a minha face, que é diferente de orar. Se der tempo a gente fala, senão fica para outro dia. Pastor, é diferente orar de buscar a face? O Espírito Santo separou, por quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. De novo aqui, Manuel Diego, maus caminhos aqui, para todo crente, principalmente nós da linhagem pentecostal, a gente sempre entende mau caminho como pecado fora do corpo. Jogar, roubar, matar, prostituir. Mau caminho nunca foi isso, cara. Mau caminho aqui, a palavra aqui é hamartia, que é pecado, e pecado aqui é errar o alvo. E você pode passar uma vida inteira dentro da igreja errando o alvo da tua vida. Entendeu? Agora perceba lá, e se converter dos seus maus caminhos, aí vem assim, então, de novo, depois eu os ouvirei dos céus, e só por último, sararei a sua terra. Então, não adianta. Pode pegar qualquer promessa, eu te desafio, deixe nos comentários aí se você quiser. Qualquer promessa tem a condição do ser. E as pessoas não entendem. Aí elas oram, e eu vou dizer, elas oram 2, 3 horas, vão para o monte, fazem campanha, e eu tenho coragem de falar. A vida continua travada. Deus é ruim? Não. Deus é mau? Também não. Liberado já está. A gente só não sabe destravar. Glória a Deus. Pastor, essa frase que o senhor deixou, ela é muito impactante
E é necessário quem está nos acompanhando nesse podcast gravar, ouvir, ter humildade para ouvir pessoas que já passaram pelos mesmos caminhos por onde eu vou passar. E isso é muito importante. E agora, nesse ponto desse podcast, nós queremos entrar em um tema bastante importante para a nossa atualidade, um tema bíblico que eu acho fundamental, que é o tema avivamento. É uma temática, pastor, que muitas pessoas às vezes confundem o que verdadeiramente é um avivamento. Muitas pessoas, às vezes, eles compreendem avivamento de uma forma errônea. E dentro desse podcast a gente quer tentar contribuir com aqueles que vão nos acompanhar, estão nos acompanhando, a se tornar mais claro para eles o que verdadeiramente é avivamento. E neste primeiro ponto desta temática, se o senhor puder nos dar definições da palavra avivamento, o que significa, como surgiu. Bom, a palavra avivamento, e você foi muito feliz na tua fala, porque a igreja, principalmente nós da vertente pentecostal, a gente nunca soube muito lidar, mas isso eu quero tratar um pouquinho mais na frente. Avivamento nada mais é do que você aprender a viver um estilo de vida, porque como princípio, avivamento é o ato de despertar. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. O que é avivamento? É estar mais ativo. O que é avivamento? Despertar e estar ativo. Eu ouvi. Ouvi, aprendi. Aprendi, entendi. Agora eu tenho que praticar. O grande problema é que a gente sempre considerou o avivamento como o ápice do culto. E não é. Avivamento é aquela coisa assim, puxa, eu entendi isso aqui. Esse é o meu propósito de vida. Tem avivamento. Bom, se eu entendi um propósito de vida, cara, de novo, a fala que eu tenho usado aqui com o pessoal que está nos assistindo, entender o teu propósito de vida, vai para cima. Isso é avivamento. Num primeiro momento, avivamento é você entender o teu propósito de vida. Por que propósito de vida? Porque a casa, a família, o teu princípio de vida, você como pessoa. Avivamento não é uma palavra usada só dentro do contexto teológico. Avivamento pode sim ser usado dentro de você, como pessoa. Peraí, eu tenho um propósito de vida. Eu gosto de fazer isso aqui, eu sei fazer isso aqui, eu posso fazer bem feito isso aqui, eu posso servir de alguma forma qualquer coisa, qualquer área. Quando você entende isso e aplica isso na tua vida, você vai conseguir aí sim entender o propósito e levar isso para dentro do contexto evangélico, e aí você vai conseguir viver avivamento dentro da igreja. Então, avivamento é despertar. Por isso que nas minhas redes sociais, e o pessoal que vai me seguir a partir de hoje vai perceber que toda postagem minha, seja em qualquer rede social, termina com a hashtag entendimento é tudo, que foi a hashtag que eu criei exatamente por causa disso. Sim. Entendeu? Cara, mas entendeu? Só tem sentido também se for para cumprir. Porque não adianta você fazer não adianta fazer um mestrado, um doutorado, ou que fosse um bacharelado, se não for para usar. Sim. Qual é o sentido de você se tornar bacharel em direito se não for para ser advogado? Para que serve? Agora eu sou bacharel em direito. Legal. Mas eu não estou afim de fazer o exame da ordem. Então você não é ninguém. Então não tem sentido você ficar, acho que é 4 ou 5 anos, né? 5 anos. O curso de direito. Daí peguei, fez lá a formatura, pegou o canudo, tirou foto, gastou com a festa. Agora eu sou bacharel em direito. Enquanto não fizer a OAB, não serve para nada. Avivamento é mais ou menos isso. Agora, vamos para dentro da igreja? Puxa, eu entendi. Não, isso aqui, esse é o meu propósito. É nessa área que eu tenho que fazer. É nisso aqui que eu tenho que trabalhar. É nisso aqui que eu tenho que desenvolver. E o avivamento começa por aí. O problema, eu vou deixar para depois, mas a gente sempre associou avivamento com uma outra coisinha que a gente fala daqui a pouco. Começa por aí. Pastor, o senhor, no início dessa nossa conversa, o senhor citou da sua experiência ali
quando foi batizado pelo Espírito Santo ali naquele banheiro, né? E o senhor contou que a casa encheu de glória, né? Aquele ambiente foi modificado. E a gente entende, muitas das vezes, que avivamento é esse mover espiritual, que muitas das vezes é momentâneo ali. E eu queria que o senhor nos explicasse. O avivamento, ele é aquele momento onde nós somos cheios ali do poder e da graça, ou o avivamento é algo duradouro, como o senhor acabou de citar? É exatamente isso. É que nós sempre misturamos, nós somos de uma vertente pentecostal muito forte, então a gente sempre misturou na nossa linguagem avivamento com Pentecoste. Por quê? Porque isso nunca foi separado. E acreditem, é fácil de separar. Avivamento é uma coisa, Pentecoste é outra. Agora, quando se dá o nome, e eu sou pregador de congresso, quando se dá o nome de, nós vamos ter um congresso e o tema é avivamento, na cabeça de quem lê o tema, de quem ouve, de quem vê um banner ou ouve um vídeo que foi feito para promover o congresso, logo vai pensar assim, congressão de avivamento vai ser um Pentecoste só. Pode, mas não é a essência. Por quê? Porque qual a diferença básica aqui entre avivamento e Pentecoste? O que é Pentecoste? Pentecoste é o que aconteceu em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecoste? Por isso leva o nome. A Bíblia diz que as pessoas viram e ouviram. Sim. Isso é Pentecoste. Elas foram cheias, elas viram e elas ouviram. Certo? Então o que é Pentecoste? Pentecoste é o que se vê e o que se ouve. É o momento do ápice, é o glória a Deus, é o aleluia, é a língua estranha, é o pulo, é o grito, em algumas vertentes mais raiz, vamos dizer assim, pode ser a dança no espírito, pode aquele auê todo, que é gostoso inclusive, nós pentecostais não abrimos mão. Sim. Esse é o momento pentecostal do ápice do culto. Por que não pode ser misturado com avivamento? Porque do mesmo jeito que o Pentecoste é visível e audível, o avivamento não. O avivamento é aquilo que a palavra produz dentro. Essa é a diferença. Então você pode ir num culto que não seja pentecostal, não teve o mover pentecostal, mas a palavra te pegou. E por dentro você se avivou, você se despertou. Você não pulou, você não gritou, você não falou em língua estranha, ninguém viu nenhuma reação física tua, você não chorou, você não esperneou, não fez a dança da chuva, mas aquela palavra produziu lá dentro, assim, você Sim. ficou, uau, cara, uau, não vejo a hora desse culto terminar para eu fazer algumas coisas. Nossa. Palavras de perdão são palavras de avivamento. Você não vai pular, você não vai chorar, aliás, você vai inclusive se constranger. Sim. Deus vai te pegar. A palavra vai te pegar. Você precisa liberar perdão. Você tem que voltar a viver. Você tem que voltar a sorrir. Aquela pessoa também precisa ser livre de você. E você precisa ficar livre dela. A palavra vai produzindo dentro de você um despertar. E isso ativa. Isso é avivamento. É quando a palavra te ativa. E você, mas é verdade, eu estou perdendo tempo, cara. Quem está morrendo sou eu. E aí você vai para casa e... Deus falou comigo lá, em nome de Jesus, nós precisamos se encontrar, eu preciso te liberar perdão. Isso é avivamento. Avivamento é aquilo que a palavra produz sem ninguém ver. Pentecoste é aquilo que todo mundo viu. E de novo a diferença básica. O Pentecoste é só para o momento. Você pulou, gritou, falou em língua, chorou. Inclusive eu vivi essa situação agora esses dias no carnaval. Nesse último carnaval, semana passada, eu ministrei no seminário mais louco da minha vida. Cara, eu tô falando aqui para vocês, eu ministrei pra galera da Assembleia de Deus ali de Guarapuava, do Ministério de Belém lá de Sorocaba, da nossa igreja. Pensa na loucura que foi. Cara, loucura assim, ó, de ter os momentos de intervalo. A galera lá de Guarapuava com certeza vai estar assistindo isso aqui e pode deixar comentários aqui, tá, né? Deixa comentário aí, sim, pessoal. Certeza. Inclusive já marcamos pro ano que vem, já deixamos agendado pro carnaval do ano que vem, da loucura que foi. Tinha uns momentos de intervalo que o pastor liberou o pessoal para piscina, para brincar lá no campo, futebolzinho, aquela coisa toda. Durante os intervalos, o ambiente espiritual estava tão grande que a galera não queria ir para a piscina.
A galera queria fazer rodinha de violão, cantar, tocava, e queriam fazer perguntas para mim e tal, nem nos intervalos. O que eu vi lá? Um mover pentecostal tão grande, misturado com avivamento, porque o tema do acampamento de carnaval foi sobre amor. Cara, e Deus nos inundou com o amor dele ali, era a gente chorando, se abraçando. Tem vídeos aí da galera lá de Guarapuava. Depois eu vou deixar aqui o nome do movimento deles lá, que é bem legal também. A galera chorando, se abraçando, gente sendo batizada com o Espírito Santo. Só para resumir, o pessoal que está nos assistindo vão entender, e me perdoem os bateristas aí, mas quando a gente pergunta, como é que foi o retiro? Aí você diz assim, Jesus batizou o baterista com o Espírito Santo. Aí então foi forte. Então foi forte. O negócio foi forte. Se batizou o baterista, cara, é porque não escapou ninguém. Né? Claro que é uma brincadeira sadia, claro. Que Deus abençoe todos os bateristas que estão nos assistindo. Mas o baterista, cara, ficou pelo pátio lá, espalhado lá, caminhando, falando em língua até as 7 da manhã. O cara não conseguia parar. Meu Deus. Né? Isso é Pentecoste. Todo mundo tá vendo, todo mundo tá ouvindo. Mas e quando saiu do retiro? Que é o que acontece nos nossos cultos pentecostais. Termina o culto, você falou em língua, né? Que é isso que eu quero falar. Vibrou, gritou, pulou, chorou, fez a dança da chuva, entrou no carro. E agora? O que a maioria das pessoas faz? Não sente mais nada. Aí elas precisam de outro culto, para um outro mover, para sentir de novo. No avivamento não tem isso, neguinho. No avivamento a palavra te pega, é segunda, é terça, é quarta. Glória a Deus. Avivamento é aquilo que a palavra produz dentro. E, pastor, e quando que eu sei que eu provei de um avivamento genuíno? Quando você não consegue esquecer e principalmente quando você continua, tem uma continuidade em praticar aquilo que a palavra te fez como transformação. Essa é a diferença básica. É interessante, pastor, que o senhor falou a definição de avivamento sobre um despertamento. E quando a gente vê Abacuque orando a Deus, pedindo que Deus avive a sua obra, a gente vê nesse sentido. Porque o povo estava um povo idólatra, um povo que os grandes, os maiores estavam pisando nos pequenos. O povo não queria mais ter um relacionamento sincero com Deus. E é isso que Abacuque está intercedendo a Deus. Porque o povo estava vivendo, mas num sentido espiritual morto. Aí Abacuque faz uma oração, aviva, Senhor, a sua obra. É um despertamento que ele quer que seja gerado. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que até às vezes pensam que estão vivendo um avivamento, mas só vivem um momento de emoção, mas estão mortas espiritualmente. E no avivamento a gente possui vida espiritual. Principalmente, e foi bom o Diego tocar nesse assunto de Abacuque, que eu gosto muito, porque ali tem algo muito profundo, que inclusive é um dos textos mais usados nos nossos congressos de avivamento. Sim. Né? Mas quando você vai estudar a história de Abacuque, por exemplo, primeiro, Abacuque é um cara que tinha tudo para dar errado, por causa da história de vida dele. Segundo o que a gente aprende, e eu gosto muito de cultura judaica, eu gosto muito de estudar e buscar, eu gosto de fuçar as coisas que outras pessoas têm preguiça. Pra você ter uma ideia, provavelmente Abacuque era órfão de pai e talvez até de mãe. Provavelmente ele foi criado por pessoas que não eram pais biológicos, e por algum motivo ele acabou servindo os sacerdotes, os anciãos da época. E um outro aspecto também é que quase todo mundo concorda que ele era paraplégico. Então é um cara assim que tinha tudo para se entregar. Se tornou um grande profeta da época. Sabe por que eu gosto daquilo ali? Porque até chegar em Abacuque 2:4, aonde Deus dá aquela resposta marota para o povo, aquilo ali tem um contexto muito sério que quase ninguém fala. Qual que é o contexto? O povo está todo errado, como o Diego disse, ainda quer uma resposta de Deus, porque está sendo oprimido, porque está sendo, né, subjugado, e o governo é terrível, e aí Abacuque vai lá e pergunta e Deus não quer falar nada, e o povo está enchendo Abacuque de pergunta e Deus não responde nada, até que chega o momento, capítulo 2, você pode ler lá, e o Abacuque diz assim, Senhor, me diz alguma coisa para falar para esse povo. E aí daí sabe o que Deus diz para eles? Eles querem ouvir, então vai lá e diga para eles que o que está ruim vai piorar um pouquinho, que vai mudar de governo, tem uma transição ali, né? Se não me engano é de persas para babilônicos, o que era ruim vai piorar,
E eu só não sei se eu não inverti a ordem aqui. Eu sei que Deus fala assim, né? Parafraseando, diga para eles que o que está ruim por enquanto vai piorar um pouquinho por culpa deles mesmo. E aí Deus joga uma batata quente na mão deles, Manuel. Porque aí Deus diz assim, ó. E diga para eles o seguinte, que nesse período cada um vai ter que voltar para casinha, se despertar, buscar avivamento e aprender a viver pela sua própria fé. Tá entendendo? Isso é o que Deus fala em Abacuque 2,4. O justo, Pela fé. que cada um viva, tem até uma versão que diz, pela sua própria fé. Ou seja, por que pela sua própria fé? As pessoas estão cobrando de Deus, e isso é avivamento. Gente, o que é avivamento? Avivamento é entendimento do que já está aqui. É isso. As pessoas ficam perguntando para Deus coisas que já foram respondidas. As pessoas ficam questionando a Deus coisas que estão dando errado na sua vida, que eu falo isso aqui e encho a boca para dizer, não dependem mais de Deus. Gente, Deus já deu o filho dele, Jesus já morreu na cruz, o sacrifício foi perfeito, o sangue está aí para transformar quem quiser, para purificar pecado, o nome de Jesus é sobre todo nome. Agora outro negócio aqui que o avivamento produz na gente, avivamento é despertamento daquilo que você entendeu. As pessoas usam o nome de Jesus, por exemplo, eu vou falar. Olha isso aqui. Quando você fala assim, porque tem umas coisas que dão um nó na cabeça das pessoas. Olha isso aqui, ó. Jesus disse assim, tudo que pedir em meu nome ao Pai, vos será dado. Isso é verdade no dia a dia? Não é. Ué, mas não foi Jesus que disse? O nome dele não é sobre todo nome? O nome dele não tem todo o poder no céu e na terra? É que a questão aqui nunca foi poder. O que está em jogo aqui não é o poder do nome. O que está em jogo aqui é o caráter do nome. Você já vai entender isso aqui. O pessoal que está nos assistindo vai entender isso aqui. O que está em jogo aqui não é o poder que o nome tem. O nome é sobre todo nome, pronto, acabou. Mas por que você pede e não recebe do mesmo jeito? Presta atenção aqui. Isso é entendimento. Fica com isso aqui, ó. As pessoas que estão aqui gravando, filmando, conhecem o caráter do Emanuel. E também conhecem o caráter do Diego. Então, se um dia qualquer um deles chegasse na casa do outro e dissesse assim, olha, eu vim aqui em nome do Emanuel ou em nome do Diego pedir para você, ele me autorizou a vir aqui pedir para você dinheiro para comprar uma cesta básica para dar para um pobre. Você faria, qualquer um deles aqui faria. Porque conhecem e sabem que o Diego autorizaria o Manuel a fazer aquilo. Não, o caráter do Diego dá para isso. Realmente ele deixaria usar o nome dele para que pedisse uma cesta básica para alguém. Agora, se o Emanuel chegasse na casa de qualquer um deles e dissesse assim, eu vim aqui em nome do Diego, está usando o caráter dele. Ele me autorizou a vir aqui pegar R$10 para comprar 1 litro de cachaça. Vocês dariam? Não, porque vocês conhecem o caráter dele. Então, até para você ir até o pai em nome do filho, você só pode pedir algo que o filho aprovaria. Forte demais. Senão não tem. Glória a Deus. Tá entendendo? Tremendo. Então as pessoas acham que elas podem ir lá e pedir qualquer coisa. E lá, na presença do pai, é só aquilo que o filho tem como propósito para a tua vida. Incrível, incrível. Então tem coisa que é para mim, tem coisa que é para o Emanuel, tem coisa que é para o Diego. Aí é por isso que eu falei aquilo ontem pregando lá na igreja. Por isso que ninguém pode ter ciúme de ninguém. Sim. Por isso que ninguém precisa ter inveja de ninguém. Porque aquilo que é meu já é meu desde a eternidade, aquilo que é teu, aquilo que é teu, aquilo que é teu é teu, e o que não é não adianta buscar porque não vai ganhar também, nem que chore. Glória a Deus, pastor. E isso é poderoso, porque isso abre a nossa mente, né? A Bíblia fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? O que é pedir mal aqui? Desculpe, antes que fuja, porque essa cabecinha aqui é um negócio doido. Pode ficar à vontade. O que é pedir mal aqui? Pedir mal do nosso prisma, na nossa cabeça, o que é pedir mal? Pedir mal é, Senhor, mata o meu vizinho porque eu não aguento mais ele. Na nosso prisma, esse seria pedir mal. Pedir mal do prisma de Deus é pedir aquilo que não é teu. Simples assim. Meu Deus. E aí não ganha do mesmo jeito. Glória a Deus, pastor. É tanta palavra assim que a gente às vezes se perde no... Sim. Porque é muito conhecimento, né? É muito. E eu sei que muita gente está sendo alcançada aí por essas palavras. Então, aproveitar aqui o momento. Pessoal,
Você que tem essa oportunidade, divulga esse vídeo, compartilha, manda para um amigo, manda para uma pessoa que você sabe que está distante muitas vezes dos caminhos do Senhor, ou pessoas que às vezes estão paradas no ministério, estão travadas, porque muitas das vezes não entenderam o processo. E o avivamento, como o pastor bem disse aqui, não é o mover visível, mas é a palavra no nosso coração, né, pastor? É a transformação dentro, de dentro para fora. De dentro para fora. Então, gente, que essa palavra, que esses ensinamentos possam estar gravados aí no teu coração. E eu queria, pastor, aqui já fazer uma pergunta um pouco simples, mas que eu sei que tem um entendimento maravilhoso para os dias de hoje. A gente percebe que muitos jovens vão atrás de congresso, vão atrás de retiros espirituais para serem avivados, né? Para serem cheios do Espírito Santo, para terem a vida ali transformada. Mas como o senhor bem falou, às vezes sai daquele lugar e tem as mesmas práticas, as mesmas atitudes, não tem aquela mudança de caráter que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Então, o que é que o senhor me diz? O avivamento, ele é mais preciso no secreto, no quarto, de oração, uma vida com Deus, ou no público, naquele evento que é para todos e você tá ali sendo visto e o poder ali muitas das vezes está sendo derramado na igreja? Muito simples, o avivamento ele pode... O avivamento ele é uma experiência pessoal, essa é individual, essa é de cada indivíduo. E aí ela pode acontecer no quarto, na intimidade, no secreto, pode acontecer num culto de domingo à noite, pode acontecer num culto de ensinamento, pode acontecer num congresso. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que a gente concentra todas as nossas forças, recursos e energias no congresso. Até tem uma coisa bem interessante sobre isso. A gente vai adquirindo experiência ao longo da vida. Um dia Deus falou para mim. Eu fui num culto... eu fui pregar num culto com um amigo meu, o menino com certeza vai assistir esse podcast, porque eu vou reproduzir depois nas minhas redes sociais. É um menino que eu gosto muito, ele é tecladista e Deus me deu ele de presente. Quando a viagem é pequena, que eu vou voltar logo para casa, porque ele tem trabalho material. Se ele pode ir comigo, ele vai só para fazer fundo musical para mim. Diz ele que gosta de me ouvir pregar e que me suporta. Então, se é perto, se é para voltar assim no mesmo dia, ou que dê para voltar de sábado para domingo, ele vai comigo. E um dia a gente foi numa congregação de interior, não sei como é que chama aqui, lá em Chapecó nós temos as linhas interior, as linhas têm nome. E nós fomos uma linha lá, que eu não lembro o nome agora, sei que dava 18 km, 20 km da cidade, estradinha estreita e tal, culto assim, no meio do mato mesmo, congregação pequena. Tinha 18 pessoas. Como o pessoal lá gosta de me ouvir, o pastor cantou lá rapidinho, 2 hinos, fez uma oferta e deu para eu pregar. E eu preguei 1h20. 1h20, porque, assim... Quem me ouve pregar sabe, hoje 30 minutos para mim é o começo de uma boa introdução, né? Eu começo a terminar a introdução com 40 minutos. E eu preguei 1h20. E aí aí na volta, ele falou assim, pastor, cada vez eu lhe admiro mais, eu queria fazer uma pergunta. Faz aí, cara, vamos lá, nós dois no carro, ele dirigindo. Ele falou assim, pastor... Mas era só um culto, no meio do mato, congregaçãozinha simples. Aí diz ele assim para mim, na simplicidade dele, ele falou assim, pastor, era um culto normal de quarta-feira para 18 pessoas, o senhor pregou 1h20. Qual é o seu conceito? Ele falou assim, deixa eu aprender mais um pouquinho. O que o senhor tem em mente? Eu digo, primeiro, a paixão pelo que eu faço. Segundo, quem foi que disse que era só mais um culto? A gente entendeu errado essas coisas. Cara, não existe congresso e culto simples. Todo culto ele é sobrenatural. Porque todo culto é carregado, ele é aberto com a presença de Deus. Se Deus está no ambiente, não existe congresso e culto normal. Culto normal foi nós que demos o nome. Quem que deu nomenclatura aos nossos cultos? Nós. Não existe culto do Espírito Santo, culto de libertação. Cara, culto é culto. Você vai lá oferecer o teu culto e Deus vai agir conforme Ele precisa na vida daqueles que foram e é para aquele dia.
Porque o grande problema da igreja, Emanuel, é achar que igreja é um lugar que a gente vai, que a gente canta um zininho ali só para ganhar o coração dele, a gente acha que Deus é trouxa, que daí ele vai se encantar com as nossas musiquinhas, e que daí eu vou lá na gôndola, pego o que eu quero, agora que eu já paguei cantando, então agora eu posso ir lá na gôndola e me servir do que eu quero e levar para casa. Tá tudo lascado esse tipo de gente, porque não é isso culto. Culto é um lugar onde a gente vai, oferece o culto, torcendo para que ele receba, e aí se ele quiser servir a mesa, ele serve a mesa e a gente come do que ele colocar na mesa, e como pai que serve bem os filhos e que nunca vai mandar ninguém com fome para casa, todo culto tem uma mesa grandona servida, eu creio nisso, essa é a minha paixão. O dia que a gente entender, aí um dia eu estou na igreja, um dia eu estou num culto, estou num congresso, e eu vi aquela correria, eu estava pregando num congresso na cidade de Lages, pessoal tudo uniformizado, assim, né? Todo mundo, nós entendemos de congresso, pessoal uniformizado, aquela correria para lá, para cá, tudo, pessoal do louvor, a orquestra, coisa mais linda. E aí, pessoal do altar também capricha, terno caprichado, sapato de 3 cores, e eu tô brincando, né? Cada um sabe como é que faz, eu só não tenho coragem de usar. Até acho bonito alguns, né? E todo mundo capricha, aquela coisa toda. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu tô sentado, o culto não tinha nem começado, o Espírito Santo falou para mim assim, já pensou se esses jovens trabalhassem assim o ano inteiro, todos os cultos? Uau, cara. Uau. Muda tudo, né? Uau. O problema é que todo mundo emprega todas essas energias na semana do congresso. E aí todo mundo gasta até o que não pode, e compra roupa que nem pode pagar, e se vira, e faz empréstimo. E a gente, eu sei como é. E o pessoal arrecada e separa dinheiro pro pregador, graças a Deus, continuem separando. E, né? E aquela festa e pizzaria e coisa lá depois dos cultos, né? Já pensou se fosse aquela comunhão, aquela garra, aquela união? O ano inteiro, cara, como seria a igreja? Quantos mais jovens nós traríamos se fosse assim? Esse é o detalhe. Cara, não existe um culto diferente do outro. E esses processos dentro de nós, você pode receber algo muito forte de Deus no teu quarto, pode receber num dia de congresso, mas você pode fazer da tua vida uma vida de quem está em um congresso constante com Deus. E aí você vai ter experiência todos os dias. Até o apóstolo Paulo ele escreve algo muito importante, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos o Espírito. E ali Paulo está nos ensinando a viver uma vida contínua cheia do Espírito de Deus. E a gente abriu, pastor, para alguns seguidores do Atalaia e alguns integrantes do grupo de jovens fazer algumas perguntas, e dentre elas foi exatamente esse assunto: por que vivemos avivamento apenas em congresso? E como o senhor bem destacou, a diferença entre avivamento e Pentecostes, aí, o que a gente vê muitas das vezes? Chega o congresso, parece que é o único momento do ano que você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se esforçar. Passou o congresso, o ano não precisa mais fazer nada, não precisa mais ir para culto, some os jovens. Se envolver. E não é isso que Deus quer. Porque, como o senhor destacou, avivamento e Pentecostes, eu acredito que se nós vivemos avivamento, é improvável de não vivermos também continuamente o Pentecostes. Vocês sabem que eu não gosto de pregar, e quem me conhece de perto, inclusive a minha família que está em casa e quem tem mais acesso ao meu ministério, sabe que é verdade. O que eu vou dizer aqui, e por que eu sou chato com a verdade? Porque eu não sou bobo, quem opera em mim é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade só dá testemunho daquilo que é verdade. Por isso que eu não forço para pregar. Quem me vê pregar já percebeu que eu não começo uma pregação gritando, porque não sou eu que produzo nada ali. Ali eu vou falar daquilo que é verdade, e o Espírito da Verdade, que é a própria palavra, vai fazer ela fluir naturalmente através da minha boca, e as pessoas vão ser avivadas pelo poder da verdade, daquilo que ele está me usando, verdade, verdade, verdade ao quadrado. A pessoa vai sentir, vai ser transformada, vai ser avivada. Então, eu tenho um conceito de vida assim.
as pessoas perguntam para mim, e às vezes Deus os usa com Pentecoste, impor as mãos, né? Como foi no retiro lá, batismo com o Espírito Santo e tal. E aí tem também tem cultos mais quietos, como foi o da nossa ceia ali no setor 2 no domingo, que naturalmente as pessoas também entram naquela unção, aquele momento de se derramar, de regozijo, de língua estranha e tal, que foi como a gente, graças a Deus, entregou o microfone ao pastor naquele momento do ápice da mensagem, sem forçar, sem, né? As pessoas perguntam para mim assim, pastor, como é que a gente consegue? Porque o segredo está na oração. O senhor deve orar umas 6 horas por dia? E eu digo assim, não, cara, não oro 6 horas por dia. Não oro. Aí parece, você vê no semblante das pessoas porque elas querem fórmulas mágicas. O detalhe de pessoas assim é que elas veem Deus te usar e eu tenho que descobrir o segredo desse cara para ser usado que nem ele. Né? Então elas acham que a gente tem fórmulas mágicas. Como as pessoas fazem hoje com os coaches e com os palestrantes de prosperidade. E eu digo aqui sem medo de errar, querido, se palestra para prosperidade desse certo, não tinha pobre na terra. Né? Mas é para outro dia. É uns negócios malucos que o povo acredita que tá doido. Mas vamos deixar isso aqui para outra hora. Sim, porque se esses negócios que os caras colocam em livro desse certo, 10 passos não sei do que, 7 segredos não sei do que. Se isso desse certo, cara, do jeito que vende, não tinha pobre. Todo mundo tava bem. Tá todo mundo bem. Nem precisava mais ninguém escrever nada. E toda semana surge um aí que descobriu a roda. Bom, deixa pra lá. Então eu digo assim, não, pastor, mas me ajuda. Confessa aí, pastor, conta pra gente, pelo menos umas 3 horas por dia, senhor ora. Aí eu digo assim, não. Eu não oro 3 horas por dia. Daí, já muito decepcionado, eles perguntam assim, pastor, mas então 1 hora? 1 hora o senhor ora? Digo, não. Tu não aprendeu nada ainda. Mas pastor, o senhor não ora nem 1 hora por dia. Cara, tu quer o segredo? Quero. Eu criei um estilo de vida. O meu estilo de vida não tem espaço para hábitos religiosos. Eu não sou um religioso. Então eu não vou criar um horário para eu dobrar o joelho. Senhor, agora eu estou aqui, agora que eu consegui, agora o senhor vem aqui, me escuta e me dá tudo que eu quero. Eu criei um estilo de vida com Deus. Eu oro o tempo todo. Glória a Deus. Eu oro onde eu estiver. Eu oro onde eu tiver a oportunidade. Se eu estou dentro do carro, no trânsito, trancado, parado numa sinaleira 3 minutos, eu estou orando, cara. Eu estou com o meu rádio ligado, tenho uma playlist lá. Eu sou bem eclético, vocês sabem que eu sou músico, eu gosto de cantar, eu gosto de adorar. Eu sou maestro pela misericórdia do Senhor, né? Eu gosto muito de música. E na área musical, eu sou muito eclético. Então eu tenho dia assim que eu quero dar uma cheiradinha. O pessoal não se escandaliza aí, mas vocês vão entender. E eu posso falar isso porque a Bíblia diz que ele exala. Então tem o dia que eu gosto de dar aquela cheiradinha mais de perto no papai. Aí eu tenho uma playlist lá que é de adoração. Aí esse é o meu momento de adoração. Então se eu ver que o meu dia tá assim mais para estar mais perto do papai e tal, então é a minha playlist de adoração. Tem o dia sim, cara, que eu quero celebrar e tal. Daí tem de tudo. Aí tem desde... Não se escandalize, pelo amor de Deus. Aí tem um rapzinho bem convertido, que dá pra ter, viu? Tem um rapzinho bem convertido, inclusive de músicas gospel internacional que são muito top. Daí tem os dias, tem até Cassiane no meio, tem esse dia assim que você tá com vontade de dar um... Né? Aí tem Cassiane, e são vários aqui, não vou ficar falando de ninguém também, não sei nem se o YouTube deixa, mas Então eu tenho esses momentos assim, tem o dia que eu tô legal, tem o dia que eu tô mais concentrado, tem o dia que eu quero mais intimidade, aí a playlist é de intimidade, tem o dia... eu não consigo funk, aí não tô condenando também quem canta funk e gospel. Eu não consigo ouvir funk e gospel porque eu acho que fica muito distante daquilo que meu espírito precisa, mas aí é meu, não tô fundamentando doutrina nenhuma aqui. Mas do resto... tem o dia que eu gosto do zinho da harpa e por aí vai. Então eu acho que mais do que ter assim essas regras e esses hábitos religiosos,
Todos nós precisamos, para viver uma vida avivada, criar hábitos de estilo de vida. E Deus é um estilo de vida que você busca diariamente. E o mais legal é que quanto mais você se joga, você percebe que mais perto você fica. Estilo de vida, não hábito religioso. Isso é incrível, pastor, porque a gente é acostumado a viver dessa maneira, né? A viver presos a liturgias, né? Presos ali aquela religiosidade, preciso ir no culto no domingo, né? Preciso ter esses compromissos na igreja, cantar com os jovens, enfim. E a gente esquece do principal, que é... E a segunda-feira? Como é que fica? Como é que é a tua vida com Deus, né? Quando você está indo para o trabalho, quando você está indo para a faculdade, na sua roda de amigos, né? Quem é você para aqueles que estão lá fora, né? E eu queria que o Senhor nos mostrasse que, de fato, quando nós temos a Bíblia no nosso coração, a palavra do Senhor dentro de nós, que é o avivamento em si, né? Vai gerar transformação no meio onde eu estou inserido, né? Porque a gente percebe que o avivamento ele não gera mudança somente em nós, mas é onde nós estamos, no lugar onde estamos, né? Por exemplo, a gente, na história da igreja, pastor, a gente percebe que no país de Gales, né? Até mesmo na Rua Azusa, tem toda uma história, existem livros, né? Relatos históricos a respeito do que aconteceu naquele lugar e toda aquela comunidade, aquele ambiente foi transformado no que aconteceu naquela igreja ou naquela casa, né? Então, eu queria que o senhor mostrasse para nós que, de fato, o avivamento não está só em mim a transformação, mas naqueles que me cercam, né? No ambiente onde eu estou inserido. O legal do avivamento, tem algumas frases que eu gosto de citar ao longo da minha caminhada. O legal do avivamento é que você não precisa dizer que é avivado. O avivamento, ele flui. Pastor, e como que o avivamento flui? Nas suas atitudes. Porque quando você provou de um avivamento genuíno por dentro, e isso só existe avivamento de dentro para fora, você não vai precisar forçar. Qual que é o problema dos nossos hábitos religiosos? É que hábito religioso, ele fala muito de reputação. E de reputação nós entendemos. O problema da reputação é que ela é só na aparência. Então eu posso forjar. Reputação se forja. Eu posso forjar uma reputação para o domingo à noite. Colocando meu melhor terno, combinando com a minha gravata, caprichando no meu barbear e outras coisas mais. Eu estou forjando uma reputação. Isso até engana algumas pessoas. Ainda hoje, não deveria enganar mais ninguém. Porque reputação, acredite, reputação sem caráter não serve para nada. E é disso que eu quero falar. Porque o avivamento, ele vai fluir naquilo que é o teu caráter. Porque a primeira coisa que o avivamento faz é renovar você no caráter. A primeira coisa que o avivamento faz é transformar você de dentro para fora. Ou seja, Deus conseguiu mudar o teu caráter. E aí, na contramão da reputação, se reputação se forja, caráter flui. Porque não dá para comprar porção de caráter na esquina e ir para a igreja. Não é algo que você compra na padaria e diz assim, agora eu estou indo para a igreja, vou comprar essa porção de caráter aqui e vou para a igreja. Não dá. Caráter flui, cara. Ou você tem ou não tem. Caráter é assim. E caráter todo mundo tem. E ele é bom ou ele é ruim. Acredita em mim. Não, aquela pessoa não tem caráter. Não, aquela pessoa tem caráter. O caráter só tem duas definições. Ou ele é bom ou ele é ruim. Tem gente de caráter bom. Se a palavra agiu em você de dentro para fora, se ela te transformou, se ela te moldou, você ama gratuitamente, sem interesse, que foi aquilo que eu ministrei. Se o amor ágape de Deus está sobre a tua vida, você vai fluir no teu caráter, sem você forjar, sem você precisar mostrar por fora. As pessoas vão perceber esse avivamento nas tuas atitudes, no teu estender da mão, na tua vontade de ver o outro melhor do que você. O teu caráter ele é tão refinado. Pessoas que têm caráter refinado, e eu conheço algumas pessoas assim, ele se constrange quando ele percebe que o outro se sentiu menor perto dele. É muito maluco isso. Meu Deus. Verdade. Porque o cara que tem caráter, ele quer
de todas as formas, entender que ele ainda pôde passar a ideia de que ele é menor do que aquela pessoa. E quem tem só reputação, não. Ele faz questão de mostrar que ele está acima de todo mundo. E gente que gosta de estar acima de todo mundo, olhar de cima para baixo, oprimir as pessoas, acredite em mim, naturalmente e normalmente essa pessoa tem muito mais reputação do que caráter. Só que, pastor, e aí como é que eu consigo isso? Espírito Santo. Sim. O Espírito da Verdade. E como o Espírito da Verdade conhece o que está dentro e ele só dá testemunho na verdade, se o teu caráter já foi mudado pela palavra, que é o próprio Espírito Santo na terceira pessoa, então você não vai precisar forçar nada, e o Espírito da Verdade é que vai dar testemunho no coração do outro a teu respeito, porque aí não é você que fala, na reputação você tem que falar, ou pelo menos forjar. No caráter não. No caráter o Espírito Santo diz assim para o Manuel, esse cara é meu, esse cara é limpo, esse cara é tranquilo, esse cara está comigo. Tá entendendo como é que é? Por mais que o cara tente se esconder, por mais que a pessoa tente se esconder, por mais que a pessoa tente o Espírito Santo diz assim, não, pode honrar que esse aí merece honra. É o Espírito quem dá testemunho. E eu provo isso na Bíblia. Sim. Eliseu não gostava de fazer visita, assim, visitar a casa das pessoas. Eliseu não gostava de bajulação. Eliseu não gostava nem de presente. Só que quando ele saiu da casa da sunamita, ela disse para o marido assim, eu vou fazer o quarto porque ele é. Quem foi que deu testemunho no coração dela? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse para ela, pode fazer o quarto porque ele é. Não foi ele que pediu, ele não pediu nada. Pode fazer o quarto porque ele é. Então, hoje, muita gente, e aí é onde eu brinco, e eu estou falando com respeito, tá, pessoal? Não fique magoado com o pastor dizer, mas aí é onde eu brinco com essa tal de moda gospel que nós inventamos. Eu até queria fazer uma brincadeira aqui com quem estiver em casa, com os guris que estão aqui ajudando, auxiliando na gravação, na filmagem. Digita no Google aí, vocês vão ver um negócio bem maluco, que até o Google já sabe. Você que está em casa, digita aí, pra você achar que é mentira minha. Digita assim, sapato de pregador gospel. Vamos ver o que vai aparecer aí. Você vai se assustar. Abriu aí? Até o Google já sabe, cara. Mostra aí na câmera aí. Olha isso, cara. Esse aqui, ó. Viu? Vamos ver lá. O Diego tem uns 3 desses. Tenho não. Deu lá? Apareceu lá? Apareceu. Gente, tem um sapato aí que brilha mais que Jesus Cristo, mano. Mano, um sapato desse aí não precisa nem Jesus subir junto no altar, velho. Pastor, mas isso é imaturidade? O que é, pastor? Às vezes imaturidade, às vezes... Vamos começar esse negócio de baixo para cima? Vamos acreditar muito que seja primeiro imaturidade, ponto. Um segundo aspecto pode ser igual a todos, porque está todo mundo fazendo, então se dá certo eu também... Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro e mais cruel, e aqui eu não quero julgar ninguém, até porque eu não estou citando nome, mas é a necessidade da reputação. Sim. Simples assim. Quero parar por aqui. A necessidade da reputação. Só isso. Entendeu? Eu acho que um sapatinho preto aí faz o serviço tranquilinho. Mas respeito, tá, gente? Diante de Deus o meu coração é limpo. Respeito até acho bonito. Só que eu não teria coragem. Uma que eu sou feio. Não ia nem combinar comigo um sapato aquele ali. Não ia combinar. Vamos combinar. Vocês aqui não adianta querer me agradar. Então, assim, cada um sabe como é que faz. Mas acredite, o caráter, ele sempre chega na frente da reputação. Porque se você tem caráter... Quer anotar essa frase aí? Quer digitar? No caráter, quem faz a tua reputação é Deus. Simples assim. Se você tem caráter, quem cuida da tua reputação é Deus. Fica a dica também, né, pastor? Para os congressos que o senhor for, quem quiser dar um presente para o pastor Isaías,
Por gentileza, se for sapato, sapato preto. Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. E já que nós tocamos no assunto do caráter, estou com elas aqui, tem uma pergunta assim: o que o avivamento gera em mim, no sentido dentro de mim e fora de mim? Legal. A primeira coisa que o avivamento faz é conseguir fazer você entender os princípios da palavra de Deus e daquilo que Deus aprova. Esse é o primeiro aspecto. A primeira coisa que o avivamento gera é: você não é nada, você não é ninguém. Forte. Começa por aí. Primeira coisa. Pastor, quando que eu sei que eu provei de um avivamento genuíno? Você não tem necessidade nenhuma de aprovação de ninguém. Você não tem essa necessidade. E nós vivemos essa geração perigosa que tem essa necessidade de aprovação. Esse pessoal que fica desesperado se ele compartilhar alguma coisa e não tiver like. As pessoas hoje vivem desesperadas por likes, pelas curtidas. Não, você não pode ter. Quer anotar outra frase? Quer digitar ela em algum lugar para você nunca mais esquecer? Quanto mais livre você for de todos, mais você vai atingir pela tua liberdade. Uau. Quanto mais livre você for de todos, mais você vai alcançar exatamente pela liberdade que você alcançou. Então o avivamento, ele tira de mim essa ansiedade, essa necessidade de ser. E aí naturalmente eu vou fluir o que eu tenho de melhor. Porque daí eu não vou ter o problema de que você tenha mais agendas do que eu. Sim. Tá entendendo o que o avivamento produz? Aí no avivamento eu vou ser tão... E ninguém é tão ingênuo assim, mas no avivamento genuíno eu consigo ficar feliz pelas suas agendas serem melhores que a minha. Porque, de novo, ainda o que é meu, o que é teu é teu. Foi ele que escreveu, isso não é poder nosso. E se for na base da barganha, e se eu tiver que ganhar de você na base da trapaça, eu não vou muito longe, porque daí o Espírito da Verdade não vai operar em nós. Gente, grave essa frase aqui e leve para a vida. O Espírito que opera em nós é o Espírito da Verdade e ele só dá testemunho da verdade em qualquer aspecto da tua vida. Ponto. Boa, pastor. Essa questão que o senhor falou, nós, né? A gente acha que o avivamento é para mim, né? É para eu ser, para que eu cresça, para que o ministério evolua. Só que a gente esquece um princípio fundamental que Jesus mesmo ensina na oração mais básica que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso, né? E ele coloca ali uma chave que se a igreja nos dias atuais entender, nós cresceremos muito mais. E muitas almas que estão lá fora vão ser alcançadas. É sair do egoísmo, né? Do eu e entrar no nós. Então é orar pelo próximo, né? É orar para que o próximo esteja bem, para que você esteja bem também. É que a igreja cresça num corpo só, né? Sabe que um dia eu estava nesses meus momentos que eu tenho com Deus no meu carro, eu até já compartilhei isso como vídeo, até fiz um vídeo assim bem cru mesmo, bem sem produção, de dentro do carro, porque eu não queria deixar esfriar aquele momento. Deus falou comigo exatamente isso. O problema é que quando a gente prepara uma mensagem, a gente gosta de caprichar nos finais, porque a gente quer empolgar o povo e tal. E Deus falou, e a gente não presta atenção nos meios, nas formas que Deus usa. E um dia Deus falou comigo algo muito forte a respeito disso. Ana queria ser mãe. E Ana pedia a Deus para ser mãe porque ela não suportava mais competir com a Penina. Segundo a história, e está registrado na Bíblia, está lá escrito, a gente só não presta atenção. Primeiro porque a Bíblia vai dizer que quando Deus deu o filho para Ana, a Penina já tinha filhos e filhas. E segundo que depois o próprio Eucana vai lançar no rosto dela, quando ele diz assim, por um acaso eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Então quando você vai estudar a história judaica, você vai descobrir que a Penina já tinha 10 filhos e a Ana não tinha nenhum. E aí tu percebe assim, ela estava orando. Claro que em todo esse tempo ela estava orando. E por que Deus não deu? Por que mesmo orando ela perdia para uma mulher que já tinha 10 filhos pelo menos? Sabe quando que Ana foi mãe? Foi quando ela mudou o pensamento. No dia em que ela deixou de pedir um filho para competir com a Penina,
No dia que ela orou assim, se der para mim, eu devolvo para ti. Aí ela foi mãe. Por quê? Muito forte. Por quê? Porque ela sabia, todo mundo sabia, que Eli já estava rejeitado como sacerdote, que os filhos dele estavam rejeitados como sacerdote, e Deus precisava preparar alguém para assumir o sacerdócio daquele lugar. Não por acaso, Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi tudo na sua época. Sim. Aí no dia em que ela ora assim, Senhor, não quero mais para mim, não é mais para competir. Pega isso aí. Não é mais para mim, não é para competir. Se der um filho para mim, eu entrego na tua casa para ser sacerdote. Agora você é mãe. O grande segredo de conseguir coisas e de realizar coisas é você não ser egoísta achando que tudo gira em torno de você. Não, as coisas não giram em nosso torno. Agora, quando em torno de nós, ou para nós, quando você entender assim, Senhor, coloca na minha mão, pode confiar em mim, coloca na minha mão que tudo que é meu é do teu reino. Cara, quanto mais você... Aqui outra frase para você que está nos assistindo. Quanto mais coisas tuas estiverem dentro do reino, mais coisas você terá. Quanto mais egoísta você for achando que é dono de tudo, menos coisas você terá. E a gente vê, isso já fica bem claro para uma pergunta que a gente teve também. Avivamento seria somente relacionado à área espiritual ou outras áreas também? Então, o avivamento não é apenas a área espiritual. Não. Eu sempre costumo dizer, pastor, que há dois pilares principais no Evangelho. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o avivamento provoca isso. Faz com que eu ame a Deus acima de tudo e faz com que eu não quero para mim, eu não quero para o Emanuel. E o que eu quero para mim, eu quero para ele. O que eu não quero para mim, eu não quero para o Senhor. O que eu quero para mim, eu quero para o Senhor também. Eu amo o meu próximo, eu me coloco no lugar dele. Eu sinto necessidade de que ele tenha o que eu tenho, de que ele não passe pelo que eu não quero passar. Então, avivamento provoca isso, não só no campo espiritual. Ele atinge, ele abrange todas as demais áreas da minha vida. Principalmente, Diego, porque Deus quer nos usar e precisa nos usar. Deus confiou a nós a linguagem do seu reino. Por isso que Paulo fala aos romanos que aqueles que estão em Cristo precisam entender que já estão reinando com ele. Você já está inserido num contexto de reino. Só que você precisa representá-lo. Como? Nesse reino não há lugar para o egoísmo. Exato. Por isso que aquilo que é meu não é meu. Por isso que tudo é dele. Dentro do reino, tudo é dele. Porque se tudo que você tem não serve para servir o reino, então não serve para nada. Sim. Dele, por ele, para ele, todas as coisas. Pronto. Se tudo que você acha que é teu ainda não serve o reino, então não serve para nada. Para que Deus nos colocou nessa terra? Para que a gente estenda a mão. O que nós fazemos? Nós pedimos as coisas para Deus, queremos as coisas para Deus e dizemos assim, Senhor, o dia que eu tiver eu vou fazer. Aí Deus faz teste com a gente. E por que Deus faz teste com a gente? Quer ver por que Deus faz teste com a gente? Porque eu preciso, de novo, fazer a palavra saltar. Anota essa aqui. A palavra não salta quando você lê. A palavra salta quando você pratica. Então você quer as coisas, aí Deus vai vir e vai fazer um testezinho com você. Qual é o testezinho? Da legalidade. E qual é, pastor? Fiel no pouco. Tá lá. Tá liberado ou não tá? Aí Deus vem e faz um teste com você. Aí a gente para numa sinaleira, tem lá um miserável pedindo. Eu tive uma experiência muito forte sobre isso em Japecó. Aí o que a gente faz? Não sei se é por maldade ou de forma inconsciente. Quando a gente percebe que alguém vai chegar perto do carro da gente, a gente fecha o vidro. Aquilo pode ser só um teste. Você não sabe quem está chegando no vidro do teu carro. Sim. Quantas histórias assim nós conhecemos? Aí alguém usa o argumento comigo assim, diz assim, pastor, mas é que pode ser um malandro que vai usar droga. Cara, eu não sei. E pode ser um anjo disfarçado de malandro, que está ali só para te testar também. Você não sabe quem é. E também eu não estou aqui para fiscalizar a vida de ninguém. O meu papel é o outro lado. Então, eu ensinei meus filhos assim. Meus filhos vão assistir esse podcast, eles sabem. Tenho 3 filhos. 1 filho e 2 filhas. E eu os ensinei assim. Parou na sinaleira? Não precisa fechar o vidro. Eu acho tão humilhante. Pode ser um bêbado. Pode ser. Para mim ainda é humilhante estar ali pedindo esmola.
Mas um dia teve uma cena bem interessante a respeito disso, uma experiência que eu tive. Eu estava com um presbítero da nossa igreja no carro, e graças a Deus eu tinha um carro bem confortável, ar-condicionado, calorão, Chapecó é quente no verão. A gente ouvindo lá uma musiquinha legal, somzinho legal, porque eu sou músico, sou muito enjoado com som. Então, né, um sonzinho bem de qualidade, ar-condicionado ligado. E tem uma senhorinha que pede numa sinaleira lá da nossa cidade, que ela já está assim, de idade muito avançada. Ou ela é de idade muito avançada, ou a vida judiou muito dela. Mas ela está até corcundinha, assim, magrinha, magérrima. Uma vida, dá para ver que a vida é muito sofrida. E ela sabe, ela está acostumada, quando ela viu o meu carro, ela vem pro lado do meu carro porque eu dou. Gente, não estou aqui, não sou melhor do que ninguém, sou imperfeito. Não vim aqui, que fique bem claro. Não tenho nada de perfeição, tenho meus defeitos e são muitos, mas a gente tenta naquilo que a gente tem oportunidade. Então, sempre que eu paro naquela sinaleira, eu fico bravo se ela tá lá e eu não tenho nada, porque hoje a gente quase não usa dinheiro, às vezes porque não tem mesmo, mas na maioria das vezes porque a gente não usa mais dinheiro na carteira, agora tudo é cartão, tudo é débito e tal, às vezes não tem mesmo. Eu fico bravo quando eu não tenho nada para dar para ela, porque daí parece uma mentira tão deslavada, você num carro bom, confortável, parar numa sinaleira e ter que dizer para uma pessoa assim, não tem nem uma moeda para te dar. Difícil as pessoas acreditarem. Até por isso, eu tenho como princípio de vida, se eu tenho, eu não tenho coragem de dizer que eu não tenho. Se eu tenho, eu dou. Não importa para quem seja. E aí ela chegou, ela veio vindo assim, e antes que ela viesse, eu já apertei lá no botãozinho para baixar o vidro. É um princípio meu. Só que eu abaixei o vidro antes de pegar a carteira. E ela veio toda correndinha, ela aprendeu, acho que ela já aprendeu a decorar, ela sabe que é o meu carro. E aí eu peguei a carteira, só que quando eu peguei a carteira, tinha só uma nota de R$20. Cara, eu não penso. Deus sabe que isso é verdade, Deus sabe o quanto isso é verdade, eu não penso. Eu peguei os R$20 e dei pra ela. Fechei o vidro, vi o sinal, foi embora. E o irmão lá, que era presbítero, me olhava, e ele ficou incomodado. Até que ele criou coragem e perguntou para mim. Ele falou, pastor, posso fazer uma pergunta? Nós estávamos indo no hospital fazer uma visita. Eu disse, pode. Ele disse assim, pastor, R$20 na sinaleira? Eu disse, cara, era o que tinha. Eu disse, não vou ser hipócrita, se tivesse menos, eu ia dar menos. Só que pensa comigo, eu abri o vidro, eu gerei uma expectativa nela. Aí eu abro a carteira, só tenho 20, eu não tenho coragem de dizer para ela, eu não tenho. Ou eu não vou lhe dar R$20. Eu não tenho essa coragem. Peguei, daí ele falou assim, tá, pastor, mas e o conceito de dar R$20 para alguém numa sinaleira? Eu disse, o meu conceito é o seguinte, aonde que está melhor? Aqui dentro desse carro confortável, com ar-condicionado ligado e com som gostoso, ou lá debaixo daquele sol escaldante, nessa altura da vida, tendo que se humilhar e pedir dinheiro para os outros? De que lado você gostaria de estar? Uau. Aí ele falou assim, pastor, com o senhor não dá mesmo. E continuamos a viagem. Então, queridos, eu acho que tem coisas assim que você só precisa entender o que elas significam. Sim. É só isso. Entendeu? Então, Deus nos colocou aqui para representar o seu reino. E acredite, Deus nos cria situações e elas são as menores, como a gente comentou antes de começar o nosso podcast aqui. Deus nunca vai pedir para nós um filho como pediu para Abraão, porque nenhum de nós, talvez, passaria num teste desse. Aliás, o que Deus pede para nós é tão pouco, e tem gente reprovando por tão pouco, mas está orando para ter muito. E eu não vim aqui te enganar, não vai ganhar. Enquanto não aprender a se render, enquanto não aprender a servir, não vai ganhar. Forte. Tremendo. Pastor, a gente vai entrar em algumas perguntas que os jovens deixaram, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta bem simples para o senhor, né? O avivamento, ele precede o arrependimento? Não. Tudo começa no arrependimento. Sem arrependimento não tem nada. Porque você pode provar de uma porção, porque isso acontece muito. Você pode ir para um culto, ouvir uma boa palavra, aí você sai de lá assim até que meio empolgado, provou de uma porção de avivamento, pô, que palavra forte e tal. Aí você vai para casa. Aí o que você vai fazer com aquela palavra de avivamento é que vai determinar. Por quê, pastor?
Porque aí ouviu, foi avivado, agora é a tua chance. Se arrependa, cara. Se você se arrepender, aí você prova do real avivamento, porque ela vai operar através de você. Não adianta Deus falar contigo, e Deus fala com a gente todo culto. O que falta para as pessoas? Exatamente o arrependimento. A Bíblia diz assim, aquele que se arrepende, aquele que confessa, não tem como confessar se não tiver arrependido. Então você se arrependeu, confessou, deixou. Aí você vai para as próximas etapas. Cara, é que nem o Pentecoste. As pessoas choram, as pessoas se emocionam, elas falam em língua, elas pulam, elas, de novo, eu brinco com isso, sempre falando sério, com muito respeito. Elas fazem a dança da chuva e vão para casa e a vida continua no mesmo. Sem arrependimento, não. Arrependimento. Tem que ter arrependimento, aquele que se arrepende tem que se arrepender, tem que deixar, aí você vai alcançar a misericórdia e a vida vai seguir. Avivamento sem arrependimento não perdura. Porque, tem uma geração, inclusive, emendando isso aqui, tem uma geração hoje assim. Tem uma geração que ama Deus acima de tudo. E eles têm um amor extravagante. E eles vão para os cultos de jovens. E eles se emocionam com o nosso famoso worship. E que fique bem claro que eu não tenho nada contra. Mas tudo é worship, tudo se resumiu a worship. Essas ondas que passam pelo Brasil, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. De novo, eu gosto, tá, gente? Eu sou ministro de louvor, não sou tão radical assim. Mas aí o pessoal vai para lá e se derrama e fica meia hora numa música só. Que coisa gostosa. E é gostoso mesmo, não, né? Gostoso mesmo. E aí ela se derrama e chora. E deixa eu fazer uma brincadeira sadia aqui. Mistura lágrima com ranho. E é um negócio maluco lá. E se derramou. E levanta dali e vai pra balada. Meu Deus. Infelizmente acontece. Nós estamos vivendo uma geração assim, cara. Então, sabe o que é mais maluco, o Manuel? Eu não posso duvidar do amor que ela tem por Deus. Não posso, eu não conheço o coração dela. Então, quando ela está ali se derramando, chorando, aquela coisa se esvaindo em lágrima, eu te amo, eu acredito. Só que você pode amar a Deus e ir para o inferno. Uau. Forte. Tem gente que vai para o inferno amando a Deus a vida inteira. Porque não adianta amar a Deus se não tiver mudança de vida. O que te traz relacionamento com Deus é mudar de vida e deixar Ele fazer o que Ele quer. Até então, é só você adorando. Mais nada. Ou, pelo menos, chorando. Mais nada. Terminou o culto, o estilo de vida continua o mesmo. Quer dizer, ele não provou nada de Deus de verdade. Ele se emocionou, ele ama aquele... As pessoas choram na frente dos seus artistas também, mas sim. Elas choram na frente da Ivete Sangalo, elas choram na frente de qualquer artista. Alguns até desmaiam. E não muda nada. Com Deus é a mesma coisa. Você pode jurar que ama, você pode espernear, pode gritar, eu te amo, eu vim aqui só para te ver. Termina o culto e vai para balada. Não resolveu nada. Arrependimento, então, onde começa tudo, né? Tudo. Eu me arrependo. Arrependimento sincero, mudança de vida, eu me arrependo. Eu me arrependo. Arrepender-se é dar uma guinada na vida. Qual que é, pastor, a prova do arrependimento? Como é que você prova que se arrependeu? Você deixa de fazer aquilo que fazia de errado. Eu vejo na Bíblia sim, um grande avivamento ocorrendo quando Paulo ele está em Éfeso, que ao pregar, uma multidão de pessoas em praça pública começam a queimar livros de magia negra, deixar suas vidas errôneas para trás. Isso. E ali se rendendo a Cristo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É quando você larga tudo que você fazia de errado por causa de Cristo para viver uma vida com Ele. Isso é arrependimento. Arrepender-se é deixar de fazer. Sim. Agora, se você vai para o culto, chora, jura que ama e sai dali e vai fazer as mesmas práticas, não tem jeito. E nós estamos vivendo essa geração dessas modinhas, que agora nada mais é pecado, eu nem quero entrar nisso aqui, podcast não é para isso. Mas eles se enchem da presença de Deus no culto, saem do culto e vão para uma roda de narguile. Jesus. Porque as atitudes pesam muito mais que palavras, né? Então não, é arrependimento. Arrepender-se é não praticar mais aquilo que sabe que ele não se agrada. Esse é o segredo. Isso é temor. Não adianta você amar sem temor. Olha aqui, ó. A me abriu um leque aqui. Todo filho ama pai e mãe, mas tem dificuldade de obedecer. E por quê? Porque perdeu o temor. O que é temor? É abominar aquilo que ele abomina. Sabe qual a diferença de medo e temor? É que o medo depende da presença. O temor você pratica na ausência.
Porque tem filho que não faz coisa errada na frente do pai por medo. O pai está vendo. Quando o filho honra o pai ou obedece, e ele tem temor, né? Ele respeita, abomina aquilo que o pai abominaria, ele está longe do pai, e ele vai dizer assim, eu tenho a chance de fazer, mas eu não vou fazer, porque isso aqui iria desonrar o que meu pai acredita. Essa é a diferença de medo e temor. Medo é na presença, temor é na ausência. Uau. O avivamento, ele provoca o temor, né? Quem está avivado tem temor. Uau! Pastor, tem uma pergunta aqui, que foi deixada. A manifestação de línguas está ligada ao avivamento? Está ligada, só não pode ser confundida teologicamente como ingrediente necessário. Sim. Essa é a diferença, né? Claro que se você vive uma vida avivada, você tem um estilo de vida que te aproxima mais de Deus. Naturalmente, fica mais fácil para você conseguir o batismo com o Espírito Santo. Mas acontece muito das pessoas, por exemplo, pessoas que já conseguiram, isso acontece muito no nosso meio, pessoas que já conseguiram o batismo com o Espírito Santo, ao longo do tempo perderam o temor, e porque perderam o temor começaram a se afastar do Pai, e naturalmente elas deixam de viver uma vida avivada. Só que o dom que Deus deu para elas é delas, elas podem falar a hora que elas quiserem, onde elas estiverem. Daí não necessariamente mais como uma vida avivada, mas como o dom já foi dado, ela pode continuar falando em língua. E é por isso que a igreja ainda passa por esses momentos constrangedores de ver pessoas que são cheias do Espírito Santo na hora do culto e depois saem lá fora e não têm vida com Deus do mesmo jeito. Forte. Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Um jovem perguntou o seguinte: o que causa a necessidade do avivamento? Qual a necessidade do avivamento na igreja ou na nossa vida, na caminhada cristã? O grande detalhe do avivamento é que ele precisa ser entendido como algo do indivíduo. O avivamento, dificilmente ele será coletivo. O Pentecoste ele é coletivo. Agora, o avivamento é de cada um. E aí essa necessidade ela tem que ser de cada um. O que causa em mim o avivamento? É olhar para a vida de quem provou do avivamento, ver como ele mudou de vida e perceber como o avivamento foi proveitoso para ele e pode ser para mim. Por isso que vai ser sempre do indivíduo. Entendeu? Porque, de novo, quando a gente mistura avivamento com Pentecoste, as pessoas podem até desejarem, assim, eu queria falar em língua igual a ele, eu queria ter dom de profecia igual a ele, mas de repente, quando sai dali, perde o encanto. Por quê? Pô, o cara falou em língua estranha ontem, mas hoje está aqui aprontando. Pô, o cara entregou profecia lá não sei aonde, mas não tem vida com Deus. Aí aquele encanto acaba. Na vida do avivado não acontece isso, porque o avivado só melhora. O avivado melhora como pessoa, o avivado melhora como caráter, o avivado melhora como testemunho, o avivado melhora em todos os aspectos da vida. E isso tem que causar em mim um constrangimento e uma necessidade para ser avivado, como foi feita a pergunta aí, né? E aí, naturalmente, isso é de cada um, isso é individual, isso é do indivíduo. Só a última pergunta aqui que temos é: estamos beirando um último avivamento devido a tudo que tem acontecido no mundo? Essa é boa. Essa é boa. Com chave. Pessoal, sabia que eu penso muito nisso. Eu vou falar algumas maluquices aqui agora, mas eu acredito nelas. Pode falar, pastor. Eu queria que fosse o último. Esse mundo não tem mais nada para... De repente um monte de gente nem vai concordar comigo agora, mas isso é meu. Eu tenho um problema com quem torce o nariz para esse tipo de pensamento, que todo mundo jura que quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, por exemplo. Engraçado que quando morre alguém, a primeira frase de consolo que a gente inventa para todo mundo para consolar a família é: fique tranquilo, ele está melhor do que nós. Mas ninguém quer ir para lá. Né? Eu queria que fosse o último. Cara, porque essa terra... Eu vou ser vô esse ano. Agora em julho nasce meu primeiro neto. E isso me incomoda. Porque tá tudo tão invertido, tá tudo tão bagunçado. Sim. Tava vendo uma postagem de um amigo meu hoje, que tem até uma rede social agora, que eu não vou citar aqui para não prejudicar o podcast, não sei como que seria tratado isso dentro das diretrizes da plataforma,
Mas tem até uma rede social e até esse irmão mandou para mim, que se você digita Podemos, ele dá como erro de grafia, dá erro de português. Aí você clica em cima para saber por quê. Ele diz assim, ele estava convidando pessoas, podemos fazer uma campanha de jejum e oração de tantos dias? Aí lá aparece, na plataforma, na rede social, aparece o sublinhado, como se o Podemos tivesse escrito errado. Aí você clica em cima para o corretor corrigir, aí ele aparece que a palavra certa é Podemis. Meu Deus. Que já eles querem fazer todo mundo engolir O linguajar. essa coisa da linguagem neutra e tal. Eu não sei onde isso vai parar. Meu Deus, pastor. Eu não sei onde isso vai parar. Então eu não sei que mundo que o meu neto vai crescer. Entendeu? É tudo tão invertido. Nós não vamos nem entrar nisso aqui, porque já estamos encerrando o podcast, mas é tudo tão... Os valores... eu nem vou entrar em questão de gênero, nem desse negócio de linguagem, nada. Não estou nem falando disso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando mesmo de princípios de família, de princípios de paternidade, de temor de Deus, de princípios de honra. E eu queria que esse fosse o último avivamento. Escatologicamente, eu não posso afirmar nada. Aqui entra para mim um grande problema. Escatologicamente falando, biblicamente falando, eu posso dizer que a igreja é muito culpada de tudo isso. Sim. Para mim, a igreja é muito culpada dessa demora de Jesus arrebatar a igreja. Por quê? Eu faço uma analogia muito simples. O noivo já fez tudo que tinha que fazer. O noivo já pagou o dote da noiva, ele já pagou e pagou bem caro. Ele já preparou a casa já está mobiliada, já está tudo preparado. O problema é que na analogia de qualquer casamento, o que o noivo faz? Ele paga as despesas, ele paga o dote, ele mobília a casa, ele constrói a casa e depois a única coisa que ele pode fazer é ficar esperando. Porque na verdade quem aparece na porta do casamento é a noiva. E aí eu pergunto para vocês, e a noiva? E a noiva? Porque segundo a Bíblia, aqui eu estou dentro da Bíblia, quem se limpa é a noiva. O poder de limpar é do sangue, mas quem se limpa é a noiva. A Bíblia diz assim, quem é limpo se limpe mais e quem é sujo que se suje mais. Então a noiva é que tem que buscar o poder do sangue para se purificar. É a noiva que tem que buscar esse poder que Deus tem para se lavar. Aí eu pergunto para vocês, e a noiva? A noiva quer casar ou quer continuar passeando aqui na terra, aproveitando os presentinhos? E o noivo ainda que dê presente, porque senão ela fica brava, né? O noivo que gaste a fortuna que tem e que mande os ouros que estão pisando lá em cima, né? E para eu comprar algumas coisas aqui. E não vem agora não, porque eu ainda não comprei o carro do meu sonho, porque eu ainda não tenho apartamento do meu sonho, essas coisas assim. Então, não tem mais nada. Teologicamente falando, eu digo para vocês, os sinais estão todos aí, guerra, rumor de guerra, tudo que Jesus falou dos princípios de dores. Para mim, a única distância de Jesus arrebatar ou não a igreja é a noiva buscar esse avivamento genuíno, estar pronta, preparada, limpa, purificada, ansiando. Acho que é isso que falta. A noiva precisa voltar a ansiar pela vinda do noivo, dizendo assim, eu quero casar contigo de uma vez. Tremendo. É isso que falta. Pastor, Se fosse o último, nós iríamos viver bem melhor do que aqui, isso eu tenho certeza. Pastor, nós queremos agradecer, né, a sua ilustre presença em nosso meio. Nós abrangemos vários temas aqui, né, Diego? Temas muitas das vezes polêmicos, mas que gera crescimento na nossa vida, né? Verdade. Creio que nós mesmos e os jovens que estão nos ouvindo e nos assistindo vão sair aqui desse podcast com essa pulga atrás da orelha, né? Eu preciso buscar arrependimento para viver avivamento. E o avivamento é a palavra em nossas vidas, né? É eu pensar mais no próximo e não só em mim mesmo, né? Então, pastor, é um prazer imenso estar ouvindo o Senhor aqui nesse podcast. Uma alegria poder compartilhar e poder sentar na mesa com o Senhor, poder ouvir esses conselhos, esses ensinamentos. E eu sei que vidas vão ser alcançadas através desse podcast, através dessa palavra que o Senhor nos trouxe. E eu quero que o Senhor tivesse esse tempo
final para dar as suas considerações finais, trazer uma palavra para as nossas vidas aqui e para aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Queria que o senhor aproveitasse esses minutinhos finais para o senhor liberar uma palavra de bênção sobre nossas vidas e orar encerrando, né, Diego? Sim, com certeza. Então, queridos, a todo o pessoal aí que está nos assistindo, aqueles que vão assistir depois nos compartilhamentos, aí, aqueles que vão receber esse podcast em qualquer uma das plataformas, eu deixo uma palavra com muita humildade. Nós precisamos voltar à paixão. Nós precisamos voltar a ser igreja na sua essência mais simples, que é cultuar não pelos presentes, mas só pela presença. Voltar a servir não pelos benefícios, mas pelo entendimento daquilo que nós somos e daquilo que iremos receber na eternidade. Eu anseio pela eternidade. Amém. Se eu tivesse algumas frases finais para dizer, eu diria o seguinte: eu anseio pela eternidade com Ele. Aí depois eu não vou entrar aqui em questão teológica, se é lá no céu ou se depois volta aqui para a terra, porque isso é para outro dia. Mas eu anseio pela eternidade com Ele. Eu tenho que crer, e eu creio que ela é muito melhor do que isso que vivemos aqui. Para chegar até lá, meninos, é com paixão. Porque a paixão é a única coisa que faz você passar por cima de todas as dificuldades, defeitos e qualquer outra coisa. Muita gente está enfraquecendo hoje no Evangelho, está desistindo, porque ele perdeu a paixão pelo noivo. O noivo não deve nada, não é o noivo que está errando. Ah, mas a pessoa está fazendo em nome do Evangelho. As pessoas fazem em nome das religiões, e aí em todas as religiões. Então eu não vou julgar o que fez o meu mestre, o meu Senhor, que não deve nada disso aí, por causa das pessoas. Eu não vou enfraquecer, eu não vou desviar, eu não vou desistir por causa do testemunho das outras pessoas. Jesus nunca errou, Jesus não pecou, o que ele fez foi vir aqui e morrer por mim, e eu estou doido para encontrar com ele. Amém. Né? Então fique firme. A palavra é: fique firme. Adore a Deus, sirva a Ele, seja apaixonado por Ele. Seja apaixonado por Ele. Crie um secreto. Posso te dar um conselho? Se você já tem, desfrute disso. Se você não tem, crie um secreto no teu quarto com Ele. Vai ter esse dia que você vai precisar. Entre no quarto, feche a porta, fique no escuro. Coloque um fundo musical se você gosta. Se jogue no chão e diga assim: eu não vim aqui pedir nada. Eu só quero a tua presença e eu quero você aqui comigo. Fala comigo. E Ele vai falar. Que Deus abençoe tua vida, que você seja próspero, que Deus cuide da tua casa, que Deus te conceda saúde, principalmente nesse tempo, e passe por cima. Jesus nunca errou com você. Passe por cima de tudo, de todas essas picuinhas deste mundo, e seja apaixonado por Ele. Acho que essa é a palavra. O senhor pode orar por nós? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse podcast, por esse tempo tão precioso, em que nós temos essa oportunidade tão rica de entrar em lugares que nós não podemos nem mensurar. Eu não sei com quem estou falando neste momento, se é na casa, se é no quarto, se é num escritório, se é dentro de um carro. Eu não sei aonde as pessoas estão nos assistindo, mas aonde elas estiverem, seja no momento de lazer, de descanso ou de trabalho, aonde elas estiverem, que o teu amor possa alcançá-las, que o teu poder e que a tua provisão possa estar alcançando as vidas, Senhor meu Deus, e que a virtude desta palavra, de tudo que dissemos aqui, verdade pela verdade, que o teu Espírito Santo dê testemunho dessa verdade nos corações, e que o teu Espírito Santo possa traduzir, completar aquilo que o nosso vocabulário não alcançou e aquilo que precisa ser dito. Abençoa o pai, a mãe, os filhos, abençoa, Senhor meu Deus, a todas as pessoas que vão participar, que vão assistir, que vão ouvir esse trabalho, em nome de Jesus. Pai, eu quero aproveitar, encerrando esse momento de oração, pedindo ao Senhor que continue abençoando esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto nasceu no teu coração e que ele vai alcançar muitas vidas. Por isso, como homem de Deus e como profeta da tua palavra, que eu sou e sei que sou, eu quero liberar aqui. Senhor meu Deus, que o Senhor honre
Que o Senhor esteja honrando a vida de cada um desses meninos. Eu quero que o Senhor esteja honrando e retribuindo cada centavo que está sendo investido nesse projeto. Que o Senhor possa retribuir a casa, abençoar a família. Senhor, meu Deus, aos casados, que o Senhor abençoe relacionamentos, filhos se tiverem, e a esses jovens solteiros, que o Senhor os abençoe, os guarde, abençoe a casa, os pais, o trabalho das mãos, e que em tudo isso o teu nome seja glorificado sempre. Senhor, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui nosso segundo podcast, Atalaias Cast, e nosso pedido a vocês: compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Joga no teu Facebook o link, Instagram, WhatsApp. Compartilha com o máximo de amigos, familiares que você conseguir. Eu tenho certeza que Deus vai falar com eles por intermédio do assunto tratado aqui. E nunca se esqueça, avivados até o arrebatamento. Obrigado, pastor Isaías. Deus abençoe a todos vocês. Toda sexta-feira, um novo podcast, um novo assunto, e queremos vocês nos acompanhando, prestando atenção em cada assunto, porque vai ser extraordinariamente benéfico para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.